Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do CJPcast, um podcast aqui do escritório Cunha Jordi Pinheiro Advocacia. E hoje a gente vai ter um papo muito bacana também sobre planejamento estratégico para escritórios de advocacia e para advogados também, né? Para a carreira de advogados, aqui nessa nossa série sobre escritórios de advocacia e a importância do planejamento estratégico para aumentar o faturamento, atingimento de metas, para a organização de crescimento dos escritórios de advocacia. Nós estamos aqui hoje com a Cecília Guenara, que é sócia, advogada e sócia do Coelho de Souza Sociedade de Advogados, conselheira seccional da OAB do Pará, presidente da Comissão de Estratégia e Liderança em Escritórios de Advocacia da OAB do Pará também, pós-graduada em Direito Processual Civil, certificada pelo Programa de Desenvolvimento de Dirigentes pela Fundação Dom Cabral e pós-graduanda em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral também. E já trabalha aí há bastante tempo, né, Cecília, com planejamento estratégico para escritórios. Bem-vinda, Cecília. E também, como sempre, meu parceiro, meu sócio, meu irmão Gustavo, aqui, meu co-host no CJPcast, exatamente, Gustavo Pinheiro, que também é coordenador da área criminal. Bem-vindo, Gustavo. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo, dependendo da hora que estiver ouvindo. Boa. Cecília, obrigado por ter aceito o nosso convite e participar desse bate-papo aqui bem bacana com a gente. E só para a gente explicar como vai ser, né, esse bate-papo, a gente vai dividir aqui em 3 blocos. Né, a sugestão da gente dividir em 3 blocos. O primeiro, falar sobre o planejamento estratégico, né, qual o impacto do planejamento estratégico para um escritório de advocacia, certo? O segundo bloco, vamos falar sobre ferramentas para auxiliarem no planejamento estratégico. E no final, a gente vai falar um pouco sobre passado e futuro, como era sem planejamento, como vai ser com planejamento, que indicadores são importantes para qual tipo de planejamento. Cecília, devidamente apresentada, bem-vinda. Conta pra gente um pouco, para iniciar esse nosso bate-papo, uma pergunta bem direta, bem provocativa logo assim, qual o impacto de um planejamento estratégico bem feito para um escritório, para o crescimento do escritório, para aumentar faturamento, aumentar clientes, aumentar dinheiro, aumentar tudo no escritório de advocacia? Boa noite. Boa noite, vou fazer como o Gustavo, boa noite, bom dia, boa tarde, para quem estiver ouvindo a gente. Primeiro quero agradecer ao Gustavo e ao Yuri pelo convite, é um prazer poder bater um papo sobre isso e compartilhar ideias, trocar ideias, na verdade, porque não é só um compartilhamento do que a gente sabe, é também sempre um eterno aprendizado, então, muito obrigada pelo espaço. Que pergunta, hein? Capciosa. Já cheguei aqui, a gente já começa aqui, já no 220, no 220, sugar o máximo que a gente puder de ti aqui. Eu poderia também dizer, como o Yuri, ser bem direta, mas acho que quando a gente fala de planejamento estratégico, tem uma coisa muito importante. Tem 2 passos atrás, antes do planejamento propriamente dito. Porque tem-se essa ideia de que tem um planejamento estratégico, então, por conseguinte, né, vou ter sucesso de resultado, sucesso financeiro. Ah, não é isso? Não é bem isso. Não é bem Mas isso. Quando eu aprendi era isso. Quando eu te convidei era pra tu falar isso, Cecília. Quebrou meu roteiro totalmente. Na verdade, isso vai acontecer. Esse é o objetivo pelo qual se pensa em um planejamento estratégico, mas a gente precisa pensar do porquê fazer um planejamento estratégico, né? E um planejamento estratégico bem feito, eficácia e eficiência, que são 2 conceitos muito importantes que a gente conhece para a área, é que podem vir a garantir o sucesso em todas essas áreas. Porque, sem sombra de dúvidas, o planejamento ele é uma organização para o futuro, né? Um indicador do caminho, um orientador do caminho que você pretende desenvolver e um objetivo fim que você pretende alcançar. Ou seja, não é só o destino, mas também o caminho. Ele é a própria trajetória. E aí que eu digo que está a diferença. O planejamento estratégico, ele precisa, ao longo dessa trajetória, a gente chama no planejamento estratégico, a gente tem linha de visão, né? Por que eu faço linha de visão no planejamento? Exatamente para você dizer, eu vou sair do ponto A ao B em tanto tempo, mas essa jornada do ponto A ao B, em vários momentos você vai ter que redimensionar essa rota, exatamente para saber se aquilo que foi planejado lá no início do ponto A, de fato vai te levar com maior eficiência e eficácia ao ponto B. Então, planejamento estratégico, preciso? Necessito? Se sim, como eu vou fazê-lo? E
bem feito, como é que eu vou executá-lo? É esse conjunto de coisas que vai garantir exatamente que você tenha aí sucesso econômico, financeiro, mais clientes e tudo mais. Legal, bacana. Mas aí, como é que foi... qual o ponto de partida, no caso, para um escritório de advocacia? Eu vou assim, só para introduzir como é que a gente montou. Nós não fizemos planejamento nenhum. A gente era amigo há muito tempo, estudamos juntos, eu, Gustavo e o Thiago, que o sócio não está aqui agora, mas tu quer melhor planejamento que esse? A fé e a amizade é um super planejamento. Boa. Tá aí. Fizemos planejamento, pronto, Gustavo. Tá vendo? Isso aí eu te disse. Já rompemos com tudo friamente calculado. Já rompemos com uma... Não, mas é interessante isso, porque se a gente se conhece, se a gente se dá bem, realmente já é um puta ponto de... como o planejamento começa, como ela colocou, com um ponto de partida. O nosso ponto de partida foi esse. E o mais importante para nós foi isso, assim, a gente, claro que hoje a gente vê assim, poxa, que bom que de repente a gente acabou... E foi por acaso, a gente acabou associando áreas diferentes, desenvolvendo conhecimentos e habilidades em áreas diferentes com que complementam. E a gente vê isso muito no dia a dia. Mas assim, não foi isso que importou ao fim e ao cabo. A gente falou assim, nós somos amigos, nós somos amigos há muito tempo, a gente estudou junto, a gente confia no outro, nossas famílias se conhecem. Cara, de certa forma, inquietos, um numa medida diferente do outro, com o que estava antes, né, com a sua situação anterior, e aí vamos mudar, aquele negócio do tapa na mesa e vamos fazer. E eu lembro a primeira dúvida grande que nossa primeira reunião, que foi numa praça de alimentação do shopping, né, antes de montar o escritório, a gente precisa primeiro de clientes para depois abrir o espaço físico, investimento e arriscar de fato o negócio, ou a gente pode cada um ficar no seu cantinho e conseguir acontecer. Cliente para depois a gente se reunir. A gente demorou, a gente matou uma galinha para chegar nessa decisão e decidir primeiro investir no espaço físico. O que você acha disso? E tem, do ponto de vista do plano estratégico, tem um certo e tem um errado, a gente pode falar o que é certo e o que é errado boa dentro disso? Boa pergunta. Eu ia falar sobre isso. Gente, como tudo, né, na nossa área depende. Mas não. Muito bom ser advogado, né? Eu parto sempre da premissa de que na vida não existe certo e errado. Na verdade, você faz uma adequação, seja do seu estilo de trabalho, seu estilo profissional, seu estilo de relacionamento, de vida e de propósito, a partir do princípio daquela escolha individual do que faz sentido para você. Né? Adoro uma frase, eu vou logo adiantar aqui pra vocês que eu sou a rainha das 1000 frases e 1000 ditados. Já passa pra gente que eu já vou anotar as frases. E eu adoro demais uma frase e vocês me fizeram lembrar dela aqui com a história de vocês. Se faz sentir, faz sentido. Quando eu digo que vocês estavam movidos por um propósito, sem sombra de dúvida, só o fato de vocês já serem amigos é porque vocês, não intencionalmente, mas pelo relacionamento, vocês tinham os mesmos princípios, os mesmos valores, porque se não fossem, nem eram amigos. Então, vocês já tinham aí uma afinidade muito grande no propósito de fazer algo dar certo. Vocês só definiram o que seria isso, né? E aí, vocês foram. Não acho que vocês deram sorte sem um planejamento estratégico até aqui. Porque, na verdade, o que eu posso dizer para vocês que eu estou concebendo do que vocês estão compartilhando aqui comigo, é que, na verdade, talvez vocês não tivessem um modelo de planejamento estratégico de uma gestão profissionalizada. Para o escritório de advocacia. Mas vocês tinham um planejamento estratégico de vida que vocês reuniram para desenvolver um negócio que fosse saudável do ponto de vista econômico, do ponto de vista de manutenção da relação de amizade de vocês, senão não teria chegado até aqui. Então não existe o planejamento estratégico certo ou errado. Existe aquele que faz sentido para o seu negócio. Né? A gente às vezes fica muito engessado na ideia daquele planejamento robusto, com muitas etapas, com muitos pilares, com muitos detalhes, e às vezes a gente perde o sentido. Nem sempre esse vai ser o planejamento que vai dar certo para todo mundo. Talvez o advogado autônomo e que está com super sucesso, mesmo sozinho, lá na sala dele, ele, né? Talvez na sala de casa, há anos, quando a gente nem pensava em home office, muito antes de pandemia. Aí você vai dizer o quê? Não, você deu muita sorte, mesmo sem um planejamento estratégico. É porque a gente ainda está muito engessado no modelo mais tradicional e que se popularizou muito nos últimos anos. E nós do direito temos essa mania de querer a gente quer normatizar tudo, né? Tem que estar no papel, tem que estar bonitinho. Tem que ser dito como deve ser feito. Com limites, né? Bem aqui é o marketing, bem aqui é o planejamento estratégico.
bem aqui começou e terminou a linha de visão, e bem aqui você está inventando moda. Volte. Não é 3 casas, é assim, é o jogo muito... É esse. Então, eu gosto muito de bagunçar um pouco as coisas e tirar esses conceitos muito enrijecidos. Não, e tirou, porque assim, eu tava até agora, eu tava achando assim, nós começamos na louca, assim, meio que... Mas não foi tão na louca assim, foi intuitivamente calculado. Eu acho que a questão do planejamento estratégico a gente sabia de onde a gente começar. Eu acho que talvez uma das coisas mais importantes do planejamento estratégico, e aí eu acho que assim, é aonde a gente quer chegar. Que aí eu acho que esse é o que a gente, tipo assim, sempre... Da onde a gente partiu, a gente sempre soube. E sempre foi... O caminho sempre vai ser legal, porque a gente se gosta, mas porque eu acho que muita gente não consegue enxergar aonde... E aí, talvez o planejamento estratégico, aí talvez ajude nisso, aonde eu quero chegar. Sem sombra de dúvida. Esse é o principal papel do planejamento estratégico. Ele é, como o próprio nome diz, planejamento. Ou seja, eu não estou em execução. Eu vou elaborar aqui, eu vou elucubrar todas essas ações que vão me levar para onde eu quero ir. E estratégico, porque exatamente o estratégico não é porque ele poderia se chamar só planejamento empresarial, mas o planejamento estratégico empresarial, e aí eu falo muito de um ponto de vista de negócio, porque eu sou muito a favor da questão da adaptabilidade, né? Quando a gente fala de gestão, são muitos conceitos, e você tem que aprender a adaptar ao negócio. Então, quando a gente fala do negócio jurídico, e em planejamento estratégico empresarial do negócio jurídico, ele não vai fugir muito dos principais pilares do que um outro negócio, um serviço ou um produto, guardada, claro, as devidas proporções. Mas é isso, é pensar. É um planejamento? Né? Eu vou encadear aqui essas ações para me levar para algum lugar. Mas por que ele tem que ser estratégico? Qual é a menor quantidade de energia que eu vou dedicar para chegar da forma mais eficiente ao ponto que eu quero ir? E o planejamento estratégico tem que te possibilitar. Nessa jornada do ponto A ao B, pode ser que no meio do caminho você descubra que o B não é mais o seu caminho interessante. E como é que eu recalculo a rota para ir para o C ou para o D? Porque no meio do caminho eles se apresentaram mais adequados. Isso depende de maturidade do negócio, né? E da maturidade também de suportar, recalcular essa rota. E aí quando a gente fala em escritório de advocacia, puxando aqui um pouco bem para o escopo da nossa reunião, isso é um pouco mais difícil ou um pouco mais... Não é nem difícil nem fácil. É a questão da agilidade. Você recalcula isso mais rápido ou mais lento, dependendo muito do tamanho que é a sua estrutura, o seu time, os seus clientes. Você vai ter que fazer mensuração de risco para que recalcular isso não coloque muitas coisas em risco, porque viver já é um risco. Então é mais ou menos isso, mas o planejamento estratégico, seja ele mais tradicional ou não, o principal objetivo é isso, te conduzir a uma jornada em que você possa ser mais eficiente, mais eficaz, e aí garantir pelo menos o que a gente chama de sucesso, que é um conceito muito amplo e subjetivo, para cada um de nós vai ser uma coisa, mas assim, a grosso modo, a ideia de que fiz da maneira correta, atingir aquele meu objetivo. Né? Tem gente que trabalha até com o conceito de microplanejamentos. Eu vou do ponto A ao B, quando eu chego no B eu vou recalcular, faço um novo planejamento, mudo, e também não está certo nem errado, são formas de executar aquilo que é a sua estratégia de negócio. É isso. Não, eu concordo, achei bem legal a tua explicação, mas assim, eu fiquei pensando aqui no nosso caso, assim, você vai falando, assim, a gente vai comparando esse foi com o nosso motivo caminho. Que a gente fez o podcast, porque a gente convida as pessoas para pegar as experiências dela para ver o que a gente faz. Essa piada eu tô fazendo em todos os podcasts, porque a verdade é isso. Mas, gente, não tem problema, essa consultoria a gente acerta depois. O Pix resolve isso ainda hoje, fiquem tranquilos. Estamos entre amigos aqui. Boa. Mas assim, a gente fica... Você falou muito de... existem vários caminhos, não existe caminho certo e caminho errado, desde que você tenha uma pré-noção de qual é o teu caminho que você quer partir, para você pelo menos sair da inércia, certo? Você sai da inércia com um objetivo. Claro. Esse objetivo pode nunca ser atingido, ou pode até mudar de objetivo, mas aquela mensuração de objetivo inicial faz você sair da inércia numa determinada direção. Quando a gente monta um escritório de advocacia, muita gente, imagino eu que
que monta escritório de advocacia ou planeja montar desse jeito, fala assim, cara, saímos da faculdade, somos 3 amigos, 4 amigos, 5 amigos, 2 amigos, vamos unir força para diminuir custo. Esse é um primeiro objetivo. Quer começar a gente vai juntar aqui nossas habilidades e aí a gente vai dividir as despesas que fica menos oneroso para todo mundo, aí todo mundo vai trabalhar naquilo que gosta, vai dar super certo. Falou, todo mundo bateu a mão, se abraçou, exato, e vai. Exato. Pelo menos o primeiro objetivo era não necessariamente ter sucesso, ou pelo menos ter sucesso em relação a diminuir custo, a começar com um risco menor. A verdade é que a gente quer sobreviver, né? A gente quer sobreviver. A gente tô aqui no mercado, né? Saí estudante de direito que envereda pela advocacia. Eu posso falar muito disso, porque eu fui muito pressionada durante muito tempo. A minha família só vislumbrava a carreira concurso público. Bate aqui, né? Bate. Eu brinco muito com isso, pronto. A minha mãe é funcionária pública, então eu sempre faço essa piada também com todo mundo. Falei, gente, a minha mãe, ela divide o mundo ao meio. As pessoas felizes, de sucesso e que podem tudo, porque são funcionárias públicas, e o resto do mundo, coitado. Os fracassados que não passaram no concurso público. Coitado. Então, imaginem, né? Eu vi a minha mãe... E eu nunca imaginei, e eu recentemente postei no meu Instagram alguma coisa e tudo, e eu fiz um relato enorme sobre isso, porque eu falei, eu não escolhi a advocacia é que me escolheu, mas foi de uma forma tão arrebatadora que eu não consegui mais me ver sem fazer aquilo, ou sem desenvolver qualquer outro plano de carreira paralelo que não fosse aquilo. Então, quando a gente sai da faculdade, aí você é o jovem advogado, a jovem advocacia, você se insere no mercado e diz, como é que eu vou fazer para sobreviver? Porque tudo é grande demais. Tudo te assusta, né? Tudo é... Então, quando você faz isso assim, meus amigos aqui, bora, que a gente tá querendo é isso, tipo, vamos vencer o primeiro ano juntos, né, nesse barco aqui, é um pouco disso. Por isso que nesse momento, falar de um planejamento estratégico tão bem estruturado, com uma gestão profissionalizada, é um pouco mais complicado. E eu sou super a favor de que cada vez mais a gente fale sobre isso, né? A gente não tem essas matérias nos bancos da faculdade, noção alguma, nada de e gestão. É fundamental, porque você, às vezes, isso só vai ser uma necessidade quando o teu negócio está mais maduro, né? Porque foi exatamente isso que a gente tinha conversado aqui um pouco sobre isso. Chega um momento que você ter feito platô. E aí? Eu não consigo passar essa barreira. E aí o planejamento estratégico começa a parecer uma coisa fundamental para o seu negócio. Quando, na verdade, que deveria ter sido a origem. Mas é tudo muito complicado no início, né? No início é difícil, muito difícil. Não, a gente se forma achando assim, vou abrir meu escritório de advocacia, vou ser advogado, vou ter meu escritório, tá aqui meu cartão, entendeu? Mas assim, isso vem mudando. Assim, a gente falou no episódio anterior, né, com um escritório de advocacia que nasceu com um propósito muito bem definido e eles planejaram o início. Eu fiquei assim, cara, a gente não planejou nesse nível de profundidade. E que é uma realidade que se coaduna muito com esse momento atual. A gente consegue perceber que já se fala muito mais. Exato, não é? É uma noção que 10 anos atrás não tinha. Não tinha. Se nós pararmos para pensar no próprio sistema OAB, né, as comissões temáticas que existem, né, nesse propósito, nesse viés de falar de empreendedorismo, gestão, estratégia e liderança, todos esses elementos são muito recentes, porque se a gente parar para pensar, nós temos aqui nosso ecossistema, né, de advocacia local mesmo, nós temos vários casos de bancas de sucesso e de pessoas que estão sobrevivendo aí há muitos anos e que cresceram, que evoluíram. E a gente para e se pergunta, mas eles fizeram esse planejamento estratégico? Qual é a necessidade? Chegaram lá sem fazer. Chegaram, então eu vou fazer a mesma coisa. Mas é que assim, os modelos gerenciais, eles são, as necessidades agora te cobram modelos gerenciais diferentes. É porque eu vejo muito planejamento estratégico, a partir da nossa realidade, é óbvio, como tu falaste, a maturidade da gestão. Então, quando a pessoa está recém-formada, ela não tem nem maturidade. Vamos falar a verdade? É tipo assim, o nosso sistema de estudo, a gente entra na faculdade com 18 anos, agora, né? Porque teve gente que entrou com 16, 17 anos, sai ali com seus 22, 23 anos... E eu nem sei se eu gosto do direito, eu nem sei se é isso que eu quero fazer, mas eu preciso sobreviver. Então eu não tenho nem maturidade de vida. Então como é que eu, do ponto de vista
ideológico, realmente o planejamento estratégico deveria ser muito, mas o cara não tem maturidade, e a maioria das pessoas, por conta desse vício por conta desse problema, e que eu tenho muito refletido sobre isso, de que não se ensina gestão na faculdade. Eu tenho refletido muito, será que a gente precisa aprender gestão na faculdade? A faculdade de Direito é para isso? Será que não deveria, de repente, ter na medicina um sexto ano, como na medicina que tem um sexto ano que é só o prático, então no direito ser um sexto, aí sim, ser o plano prático, não necessariamente no direito. Tô lembrando da faculdade, tô lembrando da faculdade. Eu tô pensando assim, tipo, eu não sei se a faculdade de Direito tem como propósito isso, ensinar a gerir, mas a OAB, por exemplo, tudo bem, você vai ser advogado, então peraí, você precisa ser advogado e olha, nos teus primeiros anos você precisa ter uma acho que tinha que ter pelo menos uma optativa para quem tem essa pré-compreensão de fazer. Pronto, beleza, aí tudo bem. Aí pode até ser, eu começo a concordar, mas a faculdade do Direito é para ensinar Direito, não para ensinar advogar. Isso é uma obrigação da advocacia. Mas faculdade tem disciplina, tem matérias, tem disciplinas que é para passar na OAB, pô. Exato, mas assim, se a gente parar para pensar no modelo do sistema educacional, que é muito tradicional, eu ia dizer defasado, mas eu quis ser um pouco mais delicada. Você disse, não vai cortar. Tá dito. Eu nego. O modelo educacional, ele é muito tradicional e ele é voltado para você desenvolver, você estuda, e aí você ingressa na faculdade muito jovem, para que você inicie logo, né, a sua profissão. E, na verdade, eu tenho sérias dúvidas que não cabem aqui, se, na verdade, esse foi um modelo criado para que eu, desde cedo, tivesse cada vez mais pessoas na faixa da população economicamente ativa, exatamente para gerar renda e fazer girar a economia. Mas é muito cedo, você é convidado a isso. Escolha logo sua profissão e estude aqui essas matérias. Na verdade, a faculdade, elas nos habilitam, são um conjunto de habilidades para que você exerça aquela profissão que você escolheu lá atrás. E é isso. Formou, ok, legal, bacana, comece. Na verdade, a gestão é sobre isso. É como começar. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei que tem que ingressar com uma petição inicial para dar entrada e fazer a provocação do juiz, e não é, a gente sabe que é assim, e que aquele que é acusado vai colocar sua peça de defesa, porque eu tenho que respeitar ampla defesa e contraditório, eu sei que ao final de todas as audiências eu tenho que aguardar que o juiz vai dar uma... Essa é a dinâmica, mais ou menos, do processo. Isso a gente aprende na faculdade. Mas isso a gente aprende na faculdade. A questão é, o que a gente não aprende na faculdade? É tudo que eu preciso fazer para iniciar essa atividade e, ainda desenvolvendo essa atividade, poder atender os meus clientes, porque não vai ser só um único cliente, eu preciso ter vários. E eu também preciso de tempo para fazer a redação dessas peças. Aí eu tenho que ter gestão do tempo, eu tenho que fazer gestão do conhecimento, aí eu tenho que fazer gestão da informação. Daqui a pouco gestão de pessoas. Sobretudo gestão de pessoas. E aí tem uma hora que você... E aí tem um determinado momento que essa chave aconteceu comigo. Eu tinha um trabalho... Não digo tinha, porque eu ainda exerço de algum modo ali a advocacia, mas hoje em dia muito mais voltada com a gestão jurídica mesmo. E aí, em algum determinado momento... A gente chama aqui de produção. Antigamente a gente fazia produção mais, e quando a gente adiciona a necessidade de exercer outras funções de gestão, a gente acaba diminuindo uma quantidade de produção. É o que a gente chama só para... E aí, quando você sai dessa técnica, acontece com o indivíduo, porque aconteceu comigo. Eu fiquei pensando, falei, por que eu tô querendo entender de gestão? Porque isso aqui me parece mais interessante para o que eu tenho que fazer, sendo que eu estudei para ser advogada. Falei, não, tá errado. As coisas estão me distanciando do meu propósito originário, o meu planejamento estratégico. Vou falar para vocês, o meu planejamento estratégico lá atrás era Instituto Rio Branco para diplomacia, era esse. Aí vocês perguntam como é o meu inglês, péssimo. Veja, planejamento tava bem ruim, né? E aí não recalculei, porque ficou distante. Mas eu me questionei muito sobre isso. E assim como acontece com o indivíduo, sem sombra de dúvida, acontece com as organizações, acontece com os escritórios. Porque foi isso que o Yuri falou. Como é que a gente vai fazer? Eu sou penal, trabalho, civil, família, ok. Tamo rico. Formou. A gente vai atender todas essas áreas? Vamos, bora. É assim e vai. De repente, você começa a tomar uma proporção, e se você fizer aquilo muito bem feito,
você vai ser reconhecido. E eu faço aqui um parêntese sobre... Eu ainda ouço muitas críticas, né, de advogados de 2 gerações um pouco atrás. Não, o digital não é pra mim. Não, agora todo mundo tá no digital e tudo. Eu critico, sempre... inclusive. Muito. Os caras dançarinos. E aí eu falo o seguinte. De toque-toque. O digital, ele é veículo, ele é meio. Sim. E não é fim. Ele é mais uma forma de divulgar e tudo. O boca a boca vai continuar acontecendo, só que agora você valida e referencia com o digital. Porque não é assim que a gente faz. Olha o LinkedIn aqui da pessoa, olha o Instagram da pessoa e tal, tudo. Porque senão, se você quisesse saber mesmo, você tinha que ir lá pro tribunal ver a sustentação oral pra saber se o cara sabia mesmo falar. Era isso que a gente ia fazer. Então, assim, todas essas coisas que o indivíduo passa, as organizações também passam e os escritórios de advocacia também passam. Principalmente se não é um advogado sozinho. Porque o advogado sozinho não tem ninguém ali para desafiar ele ou para confundir ele. Eu sou muito bom criminalista, eu vou seguir aqui nisso e eu vou tendo êxito. Por que eu vou sozinho dormir e pensar, nossa, eu não faço direito de família? Não tem. Mas se você tem sócios que atendem áreas diferentes e todas essas áreas começam a chegar aqui, em algum momento vocês vão precisar saber se é exatamente isso. Porque às vezes tem isso também, tem gente que me pergunta, tenho que fazer um planejamento estratégico daquela área que eu tenho maior força e tudo, eu adoro ser full service e tal. Dá pra você? Vamos planejar aqui para ver se dá, porque às vezes é no planejamento que o planejamento identifica muito isso, né? Eu sempre falo, você tem que estudar de gestão e estratégia, mas principalmente a gestão e estratégia do seu negócio, porque na aplicabilidade, no conceitual, tem muita coisa interessante, mas se você não voltar os olhos para o seu negócio, às vezes você está numa localidade que a cultura do local te exige outras coisas. Não dá para fazer, não dá para importar a ideia do tipo, vi um escritório lá no sul, no sudeste, eles fazem assim. Você copia a ideia no literal, naufraga. Fazer fusão e aquisição. Naufraga. Você é um especialista em fusão e aquisição em Belém. Gente, não faz o menor sentido, né? Eu falo aqui um pouco de dados mesmo, tá? RT8 aqui é campeão no número de distribuição de ações, né? Então, assim... É preciso você entender por que tem tanta cultura da judicialização, de repente, trabalhista, né? Por que isso são coisas que você só vai conseguir responder olhando o seu negócio. Não é um negócio do vizinho, não é um negócio do... Né? Porque às vezes a gente tem isso, o ídolo, o escritório que eu admiro, como eles fazem, nossa, aquele lugar que eu admiro, olha aí como eles deram certo, eu vou fazer. Muito isso, a influência. Né? E aí você coloca, às vezes, isso até no planejamento, tem isso também. Eu vou fazer um planejamento estratégico agora, e eu vou colocar isso aqui, que eu vi que o pessoal tem lá, dá super certo. E aí não deixa de ser ainda uma imaturidade, você continua negando a possibilidade de reconhecer as necessidades do seu negócio. Assim, muito legal isso tudo. Mas assim, existe uma diferença, imagino, né, até uma pergunta para te fazer, entre o estágio do profissional para poder olhar para dentro daquilo, de si, do seu negócio, para se propor a fazer um certo planejamento para o ponto A. Tem um profissional que está começando, acabou de se formar e fala assim, cara, o que eu vou fazer? Não, pelo menos ele já sabe, olha, eu sou advogado, eu gosto da área criminal, mas como é que eu começo? Como é que eu faço? Como é que eu vou? Eu me associo? Porque, tipo assim, não... Eu me associo ou não me associo? E tem um outro caso, que foi um pouco a nossa dor. A gente começou super empolgados, fomos e tal, vai. Bateu no teto, assim, num teto imaginário nosso. O que a gente faz daqui? E aí a gente foi... Então, assim, existem momentos diferentes. E vocês ficaram tentando algumas coisas. Quando chegou nesse teto, aí você fica fazendo algumas tentativas. E aí você vê que o teto... Você não consegue romper, porque eu tinha a ideia que era uma bolha que eu ia conseguir furar e sim, vou escalar e crescer. E aí não, é um teto de concreto. E aí você bate a cabeça o tempo todo ali. E aí tem uma hora que você cansa. E é exatamente nessa hora que você tá exausto que você diz, tem alguma outra coisa que eu preciso fazer que eu não tenho. Não, e complementar assim, pegando essa fala do Yuri e assim, tentando trazer para uma realidade mais prática aqui, pra gente ir evoluindo, no planejamento estratégico de uma empresa que já existe, vamos dizer assim, que já está... Eu vou arriscar dizer que talvez seja mais fácil porque eu tenho algum referencial. O referencial é o próprio passado da empresa. Retrovisor. Exatamente. Mas, quando você tem um caminho já percorrido. Exatamente, eu já tenho percorrido, então eu tenho passado, eu consigo analisar os meus números e consigo projetar onde foi que eu acertei, onde foi que eu errei. Então essa estratégia talvez seja mais fácil, mas
Como é que a gente consegue fazer esse planejamento para quem está começando? Eu acho que esse talvez é uma das coisas mais difíceis. A maturidade, enfim, tudo isso a gente aprendeu na dor, nós aqui, de que o planejamento estratégico é bater muito na cabeça, já exausto, tipo assim, o que está faltando é o planejamento estratégico pra gente, em vez de ficar batendo na parede aqui, vamos pro lado e vamos pra cá. Ou então eu não sabia que eu precisava de uma furadeira pra furar isso aqui e abrir o caminho Bingo, exatamente. O importante é que você ultrapasse aquilo que tá te impedindo. As formas e os mecanismos são muitos. Então... E aí, assim, pra isso, assim, como que a gente poderia fazer isso, assim, tipo, pra quem tá começando? Boa. Isso, assim, tipo assim, o que que tu... Eu consigo cara, olhar pra me formei. trás? Aí existe a opção do cara assim, a primeira opção do cara me formei, tô perdidaço, não sei o que fazer. Quero advogar, mas não sei o que fazer. Né? Eu vou dizer que 90% faz isso. Pois é, né? imagina também. A segunda opção é assim, o cara, me formei, mas eu quero, eu já fiz meu TCC na área tal, porque é a área que eu tenho uma preferência, é a área que eu quero atuar, pelo menos eu quero começar, é aquela motivação inicial. Ponto. O que eu vou fazer aqui? E tem outra opção seguinte, cara, já vem aqueles 3 amigos de faculdade, já vem junto, já vem planejando que eu digo, conversando na hora do intervalo das aulas, dizendo, não, a gente vai assim, olha, o escritório... Pensa logo no time do escritório. Sou sobrenome A, Yuri, sobrenome B, sobrenome C. Yuri já vai foi ser... federal? Formou pela Federal? Foi. Então talvez o Yuri vai entender a piada do meu Gustavo. Aqueles 3 amigos assim, que a gente vai lá no Vadião e diz, e aí, tá acabando, né? O que a gente vai fazer entre um forró e outro? Quinta-feira. O que a gente vai fazer? Exatamente. E, cara, até que eu nem vivi isso tanto, porque na minha turma, pronto. 95%... Gente, Yuri negando que não ia ao Vadião. Eu ia. Não, mas 95% da minha turma já estava predisposta ao concurso público com prioridade. Na minha turma, 95% da turma... Mas eles iam lá também pra te dizer, deixa de ser bobo, faz negócio de escritório, vai fazer concurso. Tá, eu pensei que tu ia negar o Vadião. No primeiro momento, tu negou o Vadião. Fiquei nervosa agora. Fiquei até me sentindo mal. Falei, opa, por que eu confessei primeiro? Boa, não, jamais, sagrado. Gente, eu parto do seguinte princípio. Voltando ali um pouquinho do que eu falei pra vocês. Muitas coisas, o ser humano em si, né? Esse conjunto de regras, eu vou falar aqui mais sobre um olhar profissional que ensinaram pra gente e que ensinaram pros nossos pais, e que a maioria dos nossos pais faz de tudo pra cumprir aí o trajeto, né? Eu coloco lá o meu filho na escola, e aí tem a educação infantil, formal, daquele que a gente senta e absorve, depois é submetido a uma prova para testar, e você segue assim, aí depois tem ali aquela grande prova que vai testar os seus conhecimentos da vida, e você ingressa na faculdade, e aí você vai para o modelo também tradicional. Eu estou sentado aqui, o meu professor ali me ensinando. Ao final, me pedem como um gênio, um super caso de uma área que eu super me identifique também para testar as minhas habilidades. Na verdade, para mim, é tudo um teste só de cognição, se eu sei ler, interpretar e colocar no papel, não é, enfim, tem nada a ver com inteligência propriamente dita. Sim. E aí, se a gente pensar, a gente é exposto a esse modelo sem questionar muito eles, né? A gente às vezes para pensar, por que eu tenho que fazer prova? Por que eu tenho isso aqui? Na verdade, é uma revoltinha. Mas você não questiona o modelo a ponto de se insurgir sobre ele e mais, de propor algo que seja mais eficiente ou mais eficaz do que ele. Então a gente veio ali dos bancos da faculdade, nessa formação jurídica, que pode te dar várias possibilidades de atuação quando você vai para o mercado, inclusive a advocacia, mas você passa 5 anos sendo o tempo todo exposto às áreas jurídicas e não a pensar em como você vai fazer. No máximo, a gente tem curso de prática, né, que é sobre as petições e o modelo de petição, e me desculpem, né, não só na universidade em que eu me formei, mas em muitas outras, tem uma baixíssima eficácia, não são aqueles modelos ali que te orientam. Eu falo isso aqui de muitos anos de observação, né, a maioria dos advogados que tem ali uma redação, né, mais adequada, mais legal, tudo, são pessoas que vinham de um estágio, que a pessoa era colocada realmente, porque fora isso, acaba sendo muito, muito ruim mesmo, de verdade. A gente vê em processos seletivos e algumas coisas do tipo. E aí a gente não é que a gente não pense nisso, a gente não é convidado a pensar sobre isso, sobre o como. E aí você vai e faz. Foi o que eu disse, seja no shopping como vocês, seja no Vadião, seja onde for, a gente reúne e faz. Aí a gente faz com muitas coisas que a gente não sabe na vida. Na hora eu vejo,
Ah, mas como você vê? Na hora eu vejo. Mas vocês vão trabalhar em que sala? Não. Pai e mãe perguntam isso, é preocupado. Vocês vão alugar uma sala, vão comprar? Onde vai ser? Não, depois a gente vê. A gente decidiu que vai se unir. Ah, mas e quem vocês vão atender? Não, que a gente tem mais áreas. E aí ainda tem isso também. As pessoas acham que tem área de atuação desde o início. E aí na hora que de repente tem alguma escassez, o cliente que aparecer te pagando, tu aceita. Porque a gente está tentando sobreviver. Exato. Então são tantas questões. A última coisa que eu vou pensar é no planejamento, na gestão. Eu vou fazendo como eu consigo. Da maneira que eu consigo. E aí foi uma coisa que o Yuri também falou. O que eu faço primeiro? Eu atendo clientes e depois eu abro um espaço? Eu abro logo um espaço para que venham mais clientes? Por onde que eu começo? Tudo isso, que eram coisas que você deveria ter sido exposto, eu convidado a pensar, enquanto você estudava direito civil, processo de trabalho, enfim, previdenciário, uma Essa é a série de crítica coisas. que eu acho que o Gustavo falou de não ter É na isso. faculdade, mas Não tem que ter de alguma E aí forma. esse jovem com menos de 25 anos, que é a média, né, 23 e 24 é a média dos acadêmicos Formando. bacharéis que são injetados no mercado. Você não sabe mesmo. E aí a gente fica pensando, poxa, mas e aí? Né? Quem é que vai ser essa mão que vai... Porque foi uma coisa também que o Gustavo falou aqui. Quando você já tem uma trajetória, e aí você vê que você chegou no momento que você precisa repensar e recalcular a rota, você olha, faz aqui, retrovisor. Eu olho, vejo o que foi, onde ficaram os gaps, o que eu corrijo. É um pouco mais fácil? Talvez tenha mais dados, porque fácil nunca é. Nunca é. Exato, Mais exato. dados. Mas você tem mais dados. Você tem mais, Você tem- é mais você tem- palpável é mais pra você planejar. Não é porque você faz uma avaliação. E quando Sim, não? Né? Tá começando, Mas aí, no caso. Pois é, mas a pessoa do quando não, como ela não pensou sobre isso, ela acha que pode ir indo de qualquer jeito. Porque ela não viveu sobre isso, ela não pensou sobre isso. Exato. Mas eu sinto que tem aí uma responsabilidade. Isso é uma coisa que eu falo. E eu falo aqui, né, até pela comissão da OAB, que a gente fala de estratégia, de liderança, de uma série de coisas. Eu sinto que o assunto está muito mais em voga. Tá, A gente... sem dúvida. Muito mais. Pra tudo, não apenas pra advocacia, mas é o assunto pra do tudo. momento. Está muito mais em voga. A literatura sobre o tema tá aí. Gente, se o ouvinte parar, não vou retroceder 10, mas 5 anos, você ia pra internet, que já estava aí bombando, e você procurava pós-graduação em gestão jurídica. Não tinha. Né? Vai ter gestão empresarial, vai ter... Mas gestão jurídica propriamente, não tinha nenhuma grade, não tinha nada sobre. Então, assim, acho que o tema começou a ser popularizado em que sentido? A gente tem falado mais. Tem falado coisa boa, coisa ruim, coisa certa. Como tudo, você tem que fazer o crivo, né? E aí é estudar mesmo, não tem muito para onde fugir, para você saber qual é o tipo de conteúdo do qual você vai se alimentar e que vai fazer sentido para você. Mas eu penso que a popularização do tema é uma coisa que tem chamado a atenção, e a gente conversou sobre o escritório que já começou pensando em propósito, em planejamento, o que não é comum. Quem começou pelo menos 10 anos, isso não era comum, mas hoje você já vê. Não são a maioria, não é a mas você já maioria. vê. Mas a ideia, acho que a grande contribuição talvez que esse capítulo, esse episódio pode dar, esse tema pode dar, esse bate-papo aqui pode dar, é a seguinte: beleza, vamos começar então a pensar nisso, assim, pessoas que estejam ouvindo, estudantes, pessoas que se formaram, pessoas que estão com o escritório aí e começaram desse jeito, cara, vamos pensar nisso como um tema importante. E sobre... Vou puxar a sardinha aqui, porque eu adoro demais o tema. Não, claro. Eu vou dizer, não é mais uma coisa para você pensar, eu tenho que pensar na sala, eu tenho que pensar no cliente e tudo. O planejamento estratégico, ele é primordial. Exato, é a partir dele que você vai construir ou imaginar qual vai ser sua área de atuação, o cliente, até a prospecção de clientes, né? Quais são as formas que eu vou fazer isso, quais são os clientes que eu quero acessar, qual é a minha área de atuação, por onde eu vou comer. O planejamento é a primeira coisa. Eu vou alugar uma sala, eu vou comprar uma sala, vai todo mundo ficar no home, porque a gente vai ser totalmente virtual, existem. Tem escritório no metaverso, gente. Sim. E aí, né? Primeiro negócio, semana passada a gente estava vendo, o primeiro negócio no Brasil que foi fechado no metaverso essa semana. Essa semana. Eu sigo o pessoal da Intelijur, que é uma revista jurídica, e deixo aqui, para quem quiser, a Intelijur é uma newsletter e semanal, não é quinzenal, semanal, e aí no final do mês eles fazem um grande apanhado daquilo que teve mais audiência. Novidade, né?
E é muito... E são coisas assim que colocam a gente diante de uma realidade, e são só notícias brasileiras, e é muito interessante. Eu achei que foi mais assim, é mais pra ter o status de primeiro negócio fechado no meta, mas assim, é uma coisa que veio pra ficar. Ou você se adapta... Eu não sei, ainda tenho dúvidas, tá? Não sei. Eu ainda tenho dúvida se não vai flopar como o Snapchat. Estranho. Assim, estranho, eu ainda não consegui, e aí estranho. assim, é a nossa ignorância de não entender profundamente de que forma, porque esse negócio fechado, eu acho que foi fechado no metaverso, mas é para uma coisa no mundo real. Eu não me inteirei muito, não é nada... O objeto da atuação... Não é, por exemplo, eu comprei um imóvel no metaverso. Mas é que tem condições de relacionamento no mundo digital. E por isso, no metaverso e não uma relação estritamente só aqui no concreto. Sim. Eles entenderam que seria um local melhor para gerir questões que estejam totalmente no digital e com contrato com condições próprias para o digital. Isso. Então, Foi é isso. Mas assim, o planejamento, gente, que a gente fala de planejamento, o que eu gostaria, assim, e eu vejo que já tem alguns professores que, embora a academia não tenha lá a matéria ainda nem como optativa, o que seria uma excelente opção, são pessoas que ali, no dia a dia, estão incentivando, ou pelo menos, né, incomodando os alunos a pensarem um pouco sobre isso, quando deveria ser muito. Mas exato. Um pouco já é alguma coisa. Mas beleza, assim, Cecília, a gente tem falado de planejamento, a importância, é primordial, concordo, mas assim, o cara que tá ouvindo assim, eu preciso fazer o planejamento, mas que eu faço? O cara senta assim, pega um papel e uma caneta assim... É bonito planejamento estratégico. É muito lindo, é bonito. E agora? Assim, o que é o planejamento estratégico? Ou melhor, a gente já falou o que é o planejamento estratégico. Mas, como assim, é que faz um planejamento estratégico? Qual é a ação que eu digo assim, a partir do momento que eu estiver fazendo isso, eu tô fazendo preciso analisar? Eu peguei uma pergunta aqui assim, quais são os itens assim, primordiais para se iniciar um planejamento estratégico? Aquele que a gente pode começar, não que seja obrigatório, mas assim, claro. Aqueles itens que são... O checklist básico. Pronto. O que você acha? Gente, volto, né? A gente fala muito de planejamento estratégico e ainda há aquela ideia daquela coisa robusta e muitas você joga planejamento estratégico no Google e aparecem umas milhão de imagens e tudo mais. E aí a gente pode simplificar muito, principalmente para quem está começando. A gente parte voltando àquela história do sobrevivência e tal, sim, tudo, e eu vou fazer uma análise aqui a partir da média. Não é todo mundo que sai da faculdade e ingressa no mercado de trabalho com condições financeiras já legal, ok. Você ainda vai batalhar por aquilo. Então também isso não é uma realidade da maioria. Né? E tem gente que me diz assim, fulano já saiu com o escritório, que o pai deu, que alguém deu. Eu falei, gente, se não souber o que fazer, vai quebrar. Vai fechar a porta em 2 anos. Né? A gente tem alguns dados aí de BGE e de outras instituições e tem exemplos sérias, também bem famosos dos dois lados, de gente que melhorou, aprimorou um escritório de uma geração mas anterior. Mas não é regra. E tem gente que também quebrou. 64%, 63% das empresas fecham seus negócios nos primeiros 3 anos. Né? E aí, aí esse número reduz um pouco de 5 anos. E aí, quando você é empresa de 10, 15 anos, é um número cada vez menor. Né? E aí, sempre tem essa dúvida. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa para quem está começando e não se assustar muito, é isso mesmo, né? Pega uma planilha Excel, pega um pedaço de papel, alguma coisa, e começa a se responder algumas coisas muito básicas. É a partir daí, coisas que você não imaginava que precisava saber sobre o seu negócio, porque isso te obriga a ter que parar e pensar, porque tem horas que você não tem a resposta. Não, mas eu vou ter que dedicar um tempo. Não, e é esse momento que responder essa pergunta te força a ter que saber o que eu respondo aqui nessa sentença, que te faz conhecer muito do negócio que às vezes você não tinha nem parado para pensar. Então eu acho que pensando dessa forma, primeira coisa é pensar um modelo de negócio que eu quero atender, de que forma, e aí eu vou para segmentação. Isso é o primeiro item. Né? Quero advogar. Primeira coisa. Beleza. Eu não vou fazer concurso público e vou advogar. Né? Uma coisa assim, eu vou advogar só para ter os 3 anos de carreira, mas o meu foco é concurso, cara, é outro papo. Mas aí eu tenho... E aí, tá vendo? Tudo é estratégia. Porque em algum momento... Eu falei aqui da minha mãe, mas a opinião dela pesa muito, assim. Eu falei, eu acho que a minha mãe tem razão. Mas aí também é estratégia. O que eu fiz? Eu não tive a intenção de abrir um escritório. Eu fui trabalhar em um escritório.
Falei, ó, Perfeito. eu É vou uma ser vou ser contratada para um escritório, eu vou ter que pensar em nada de gestão, em como ele vai sobreviver, isso aí é com os donos, com os sócios. Eu vou aqui fazer a minha atividade jurídica, e aí eu achava que eu fazia bem feito, eu fui boa aluna, o que não foi, eu vou estudar para fazer, vou fazer bem feito, deu os 3 anos aqui, tá ok, tá legal, vou vendo se dá para estudar junto, se não já tenho os 3 anos garantidos, eu vou continuar aqui estudando. É lindo. Não deixa de ser estratégia, né? Para cada um. Mas assim, e aí eu falo, a pessoa também precisa saber, por isso que eu digo, você precisa se conhecer e depois conhecer o seu negócio. Seu limite de risco, não, eu quero fazer o meu negócio. E isso é ponto, não vou abrir mão disso, né? A gente fala muito de espírito empreendedor, nem sempre é empreender. Eu sou uma pessoa que sou fruto de empreendedorismo no lugar em que eu estava, como advogada contratada. É o autoempreendedorismo que chamam, né? É o intraempreendedorismo. Você consegue empreender na carreira dentro de Exato, eu sou fruto disso. Desde que a carreira... A gente falou muito sobre isso num programa que a gente fez, a gente tentou fazer gravar algumas coisas sobre... E a gente refletiu muito sobre isso. Então, assim, um pouquinho da minha... Você falando aí, eu acabei me identificando com algumas coisas. Por exemplo, eu lembro perfeitamente quando eu estava no penúltimo ano de faculdade e eu falei assim, eu quero fazer logo meu TCC para me livrar. O TCC era um grande monstro, o bicho-papão da faculdade. Eu quero fazer meu TCC e eu quero polemizar. Quero fazer uma coisa polêmica. Para polemizar você vai para onde? Um criminal. Também. Penal e tal. E aí eu falei, procurei orientador e tal, comprei livro, comecei a fazer... E aí eu fui fazer uma viagem onde eu conversando com um amigo, ele perguntou, e aí, o que tu vai fazer? Tá se formando? E aí, o que tu vai fazer? Eu falei, cara, eu quero advogar. Eu fiquei pensando, mas eu vou querer advogar na área do... O que eu vou fazer? O que eu vou fazer da vida? Aí eu procurei alguns advogados mais experientes que eram do meu relacionamento, professores, amigos dos meus pais. Então eu procurei e falei assim, cara, eu quero advogar, só que eu não sei que área me especializar, eu queria uma ajuda. Ele falou, Yuri, pega um papel, assim, começa não pelas tuas escolhas, mas começa pelo que tu quer excluir. Tu te imagina advogando, sei lá, trabalho? Eu falei, não, eu advogando tal. Aí eu fui cortando áreas. Tá. Eu cheguei num conjunto de áreas que resumiu ali, não. Tá aí, gostei. Gostei, tenho aptidão, são áreas que eu tenho habilidades que eu consigo. Que eu gosto, eu nunca tinha visto, mas assim, acho que direito ambiental tem um conceito legal e tal. Mas assim, quem é? Tu falou, Yuri, direito ambiental não posso te ajudar, procura o fulano de tal. Eu procurei outro fulano de tal. Aí ele falou, olha, essa área é bacana e tal, te imagina advogando daqui quando tu tiver... Daqui a 20 anos fizeste um planejamento, vai ser o teu auge. Não deixa de ser, sempre vai ser o teu auge do profissional. Assim, o teu auge profissional vai ser daqui a uns 20 anos, que é o médio. Então, assim, te imagina que área vai ter demanda suficiente para responder e tal, ver se isso tá dentro de uma perspectiva de futuro. Era isso que eu ia falar um pouco agora. Quando você pensa em segmentar, você não pode... Eu nunca aconselho que você faça uma escolha ou tome uma decisão baseada no hoje. Não, nem no hoje, nem no que eu gosto. Olhe sempre pro mercado. Ah, sim, claro. Você tem que olhar, né, voltar o olhar pro mercado e dizer, essa demanda, ela tem perenidade, ela tem potencial de crescimento. Exato. Gente, quando eu me formei, imagina, tem 12 anos. E aí, imagina, direito digital. Direito das startups. O que era startup? A gente não falava. Ia ser o quê? Gíria no rolê. Ia ser isso. Né? A gente ia dizer... Se come com o quê, né? A fulana é um startup. Sei lá, ia ser uma ofensa. E assim, eu tava... Aí nesse processo de afunilamento, eu falei com muita gente que era da área, eu fui me direcionando assim. E quando eu fui afunilando as minhas opções, eu fui também procurando pessoas especialistas naquela área que tava afunilando. Yuri fez um pipeline de... Gente... Acabei de descobrir isso. Pipeline de vocação. Isso seguiu o meu TCC, que eu mudei totalmente, meu mestrado, meu doutorado, eu fui tudo para isso, assim, direcionei para isso. No próprio mestrado, doutorado, eu acabei direcionando para outros elementos, eu fui adaptando e fui ajustando, fui casando dentro de interesses que me apaixonavam naquele momento, interesses que me atraíam estudar, que eu me via no mercado, no local onde eu estou. E que você sabia que tinha demanda. Exato. Né? Tanto também não pode delirar. Por isso que eu saí de São Paulo e voltei para Belém pensando no mercado que tinha em Belém, não no mercado que tinha lá em São Paulo, já que a minha pré-compreensão de vida era voltar para cá. Então, isso tudo foi me direcionando. Quando a gente chegou a fazer o escritório, e você vê, algumas decisões que a gente toma lá atrás acabam dando reflexo apenas hoje, 15, 20 anos depois, e que foram, aqui, a gente sempre pensou que foram intuitivas, mas nem foram tanto. Não foram. Então, assim, é importante a pessoa perceber isso.
né? Qual é a área que eu acho que eu tenho um conjunto de habilidades e que eu quero me ver, e olhar para o mercado. Tem demanda para isso? Quer ver se tem gente que dá uma delirada, uma sonhada, não pode. Isso que o Yuri falou é muito interessante, porque isso também aconteceu comigo. É tipo assim, conversar com os mais experientes, com as pessoas mais experientes. Tipo assim, eu escolhi a advocacia criminal porque eu fui fazer um estágio no Ministério Público e na área criminal, meu estágio inteiro, eu estagiei desde o primeiro ano de faculdade. E sempre foi na área empresarial, na área trabalhista, que o escritório advogava para empresas, depois eu fui para a área do consumidor, focado nas empresas. E aí eu saí do escritório no 4º ano e fui trabalhar no Ministério Público na área criminal, que era uma coisa que eu não tinha tido experiência. Eu quero ter experiência. Eu sei que eu quero advogar, mas eu quero ter essa experiência. E, enfim, eu tenho um relacionamento, a Ana Cláudia Pinho, prima da minha esposa, que na minha época era minha namorada, vem pra cá comigo. E aí eu fui pra lá e aí comecei a gostar. Na faculdade, a parte de penal, por incrível que pareça, nunca me encheu os olhos. Mas a prática... tipo assim... Isso aconteceu comigo. Aqui, foi na época que eu estava fazendo processo penal na faculdade, muito interessante. E aí, ela falou pra mim assim, por que tu não faz advogado? A gente conversando, pensando sobre o futuro, disse que o que eu sei que eu quero advogar, eu acho que eu quero para área empresarial. Eu disse, por que tu não fazes o criminal? Aí eu, tipo, mas o criminal? O criminal vai trabalhar com sangue? O que tem a ver com o empresarial? Tipo assim, a concepção que a gente tem. Só pensando nos homicídios. Quando a gente fala advocacia de sangue, do sangue, tipo assim, os crimes comuns, roubo, latrocínio, que é o crime comum. E eu não tinha a visão do crime empresarial. Sendo que o Gustavo ganha vida defendendo as pessoas no crime de colarinho branco. Tem nenhum sangue. Não, aí tipo assim, ela me deu essa noção, disse assim, cara, existe uma área, uma interseção, existe uma interseção entre o direito penal e o direito empresarial, que é um nicho que tem pouquíssimas pessoas fazendo. Os advogados que estão no mercado... os advogados que estão no mercado não sabem fazer isso porque precisam ter noção de direito tributário, porque precisam ter noção de direito do trabalho, porque precisam ter noção de direito ambiental, e é uma interseção com o direito penal e é pouca gente. Eu falei, olha só. O criminal, ele sempre... isso aconteceu comigo, eu acabei me apaixonando também, mas eu tive um professor... Não, mas eu gostei muito. Eu, quando me formei, fui atuar, e aí eu passei por uma situação... de assédio mesmo, bem desconfortável, e aí aquilo me reverberou em mim de uma maneira muito drástica. Mas falou sobre isso aí no episódio anterior. Me afastou totalmente, porque eu achava que eu ia ser resistência. Eu falei, não, já ouvi falar que acontece, pode ser que... Falei, não, eu não vou deixar isso me abalar. Eu sempre gostei muito de mim, de me planejar para aquela coisa. Falei, não vou deixar isso me abalar. E aí perguntava, quais são as situações? É isso? Não, eu vou estar preparada e tudo. E aquela história, né? Você sempre acha que vai acontecer sempre com seu vizinho e nunca com você. E aí, quando eu me vi na situação, e até a forma da minha reação e tudo aquilo, foi um ponto de interrogação. Falei, eu ainda quero, né, ser resistência e tudo isso. E aí eu decidi que não mesmo. Mas eu fiz um módulo adaptativo com um professor de penal, e eu nunca vou me esquecer dele falando uma coisa muito importante. E ele diz assim mesmo, o criminal, a área penal, na verdade, direito penal, ele nunca vai cessar. Ele vai sempre se transformar, porque, sobretudo, ele está na seara das relações humanas, e o ser humano, ele é direcionado para contrariar a regra, né? Exatamente. O ser humano é para isso. E aí o direito vem exatamente para quê? Para normatizar e dizer quais são as regras. O jogo não é jogado de qualquer forma, ele tem regras, né? E se você não cumprir a regra, você vai ser punido. Você vai ser, né? Tem cartão vermelho para você aqui. Basicamente é isso. E a gente vê que isso é verdade. Na hora que o direito digital despontou, o crime estava lá acontecendo. E ainda nem está tão regulamentado do ponto de vista penal. O digital ainda tem muita coisa... Foi o meu TCC. Foi sobre cybercrimes. Né? Tinha pouquíssimo material à época. Sofri demais para encontrar. E aí eu me lembro que uma das perguntas do examinador da minha banca era assim, se o crime de peculato podia acontecer no digital. Né? E aí eu fiquei...
nossa, peculato, o que é isso e tal, e digital. Gente, me deu um tilt na hora assim, aí consegui me sair. TCC Mas, é assim mesmo. TCC, né? Não dá, não foi bem. Um bom TCC tem que ser assim, senão... Mas é isso. Então, assim, voltando aqui porque vocês me perguntaram da questão mesmo prática, isso são algumas coisas que você tem que observar, e como eu te digo, você não precisa nesse início de muita coisa, porque senão a pessoa fica achando assim, não vou fazer planejamento estratégico, é muito complicado, precisa de muita coisa, não dá, eu tô começando, eu tenho que começar. Então, assim, comece avaliando esses pontos, né? Suas habilidades e área de interesse, volte seu olhar para o mercado e tente se reconhecer em uma área de atuação, e aí você vai colocando ali, né, o check. E aí, xizinho vermelho no que não é. Ah, tem estrutura para absorver muito pouco. Uma boa estratégia para definir o que quer ser é saber claramente o que não quer fazer. É uma metodologia. E às vezes, quando você não sabe, é exatamente por aí. Eu falo isso para todo mundo. Eu demorei muito. Eu era boa aluna na escola, na vida acadêmica, mas as pessoas me cobravam muito. Mas e aí? Vai fazer faculdade de... E eu falava, não sei. Mas tem que saber. Não pode ser aluna boa que tem que saber e tudo. E eu sofria muito. Eu demorei muito tempo para me decidir. Mas também, quando eu me decidi, nada me afastou daquilo e foi. Então, essas são as perguntas principais, né? Área, identificação de mercado. E aí, paixão, a gente estava falando sobre paixão sobre determinadas situações. Ela não... Não, o que eu digo assim, coisa que você se vê resolvendo. Isso é propósito. Paixão. Propósito. Paixão faz o olho brilhar, mas automaticamente te cega. A paixão, ela tem. Propósito. É propósito. Hoje tu aprendeu que é segmentação de mercado e que não é paixão, é propósito. Olha aí. Porque, inclusive, o propósito, para a identificação do propósito, uma das características muito inerentes a ele, a identificação do teu propósito, é tu poder identificar ele com clareza. E para isso você precisa de muita tranquilidade para ter certeza de que está muito claro para você. Que são exatamente elementos completamente diferentes da paixão. A paixão, né, aquele sequestro emocional, avassalador, intenso. Se você for decidir o propósito assim... Bem possivelmente, daqui a pouco, às vezes pode não casar. A grande chance que não case. Não casar é grande. Quando casa também é lindo, velho. Mas é exceção. E aí esse é o grande perigo da gente trazer exceção para ser a regra. Exato. O planejamento ele vem exatamente para tentar... Você fala, o planejamento não é feito com, meu coração palpitou. Não, é na boca do estômago. É quanto menos azia e menos desconforto você tem, mais... certeza de que tá perfeito. indo. Acho que a lição é essa mesmo. E aí você pode, nesse momento também no planejamento... Se você tiver frieza suficiente para isso, saber como é que você lida com o risco, né? Qual é teu limiar de risco? É igual quando fala limiar de dor. Qual é teu limiar de risco? O que é que você suporta? Por quanto tempo? Exato. Não, esse negócio aqui eu vou investir tudo, não vou tirar nada. Por quanto tempo? Vai ser, não dá para brotar aqui uma lista de regras se você não conhece. Mas é importante verificar mercado... Áreas de atuação, formas de atuação. Eu vou atuar sozinho, vou atuar com sócios ou eu vou atuar com parceria, que é uma possibilidade também. Sim. Então, a forma, definir a sua forma de atuação. E eu acho, e um elemento que eu acho muito importante para planejamento estratégico, né? Transparência sobre como você quer executar cada uma dessas etapas. Não são com sócios, então vamos aqui, é relação de confiança, vamos ser transparentes. Não são com parceiros, então também ser transparente com esses parceiros. É importante isso. Não sou eu e eu. Então minta para todo mundo, mas não minta para si mesmo. Isso é importante também. Então é mais ou menos por aí. E aí, por último, eu acho que no planejamento... Não é que seja menos importante, mas é que essas coisas têm que estar muito claras. Eu acho que depois, no segundo momento, e aí já falando de execução mesmo, é a como, é o que, com quem, né? O porquê, aquela história lá do livro do Sinek, que começa pelo seu porquê, você já foi lá a propósito, e aí com quem e como... E aí tem uma última etapa que é muito sobre estrutura. Muita gente pergunta isso, sobre estrutura. Eu preciso comprar sala, eu preciso alugar, eu vou fazer em casa e tudo. Isso também é interessante que você responda ali, porque foi isso que eu falei. Porque essa resposta é que vai te dar o tamanho que você... O tamanho e a velocidade da sua atração, ou da sua evolução, se vai ser exponencial, se não vai. Tem gente que opta, gente, porque eu quero começar devagar. Sim. Eu quero ser boutique para o resto da minha vida. Tá errado? Não. Posicionamento de mercado.
E aí, tá certo? Tá. Só que faça isso bem feito. Claro, Faça isso muito bem feito. E tem isso muito claro também. Muito. Não vai achando, eu vou porque... Não, só dá pra Dia ser desse eu muito, ri, você eu tenho uma amiga que é criminalista também, não sei se vocês conhecem a Lorena Sabino. Sim, sim. E ela a Lorena, tem a gente trabalhou junto durante, acho que 3 ou 4 A Lorena é anos. incrível e ela tem um trabalho no digital maravilhoso. E aí um dia desse ela abriu uma caixinha de pergunta e eu ri, ela foi muito educada respondendo a pessoa e dando força. Aí eu fiquei logo aborrecida, eu falei, Lorena, que elegância. A pessoa disse assim, uma dica para uma pessoa que está tentando há 2 dias não desistir. Eu falei, não, amigo, desista. Desista, volte 10 casas, deite, durma, né? Tire um tempo para descansar. Tira 2 dias sabáticos. E volte pro jogo. Você tem que jogar um jogo de adulto, não é 2 dias. Se você não aguenta 2 dias, não dá. Não dá. Não é que não dê, é que não dá. Então tem isso também, né? Saber o que o estômago aguenta. E o estômago é o tamanho de cada um. Sim. Mas eu queria passar aqui já para o segundo bloco, aproveitando esse gancho da importância do planejamento estratégico e tal. E assim, Cecília, que ferramentas a gente pode usar? Beleza. Isso é uma coisa assim que eu acho que é muito importante, porque às vezes você torna algo complexo que não deveria ser. Não é pra se ser, eu né? estiver errado. Hoje a gente tem, assim, softwares, programas, ferramentas. Nós temos milhares que, 2 gerações, uma geração atrás, eu lembro do Serpuja. Que não era nem... Meu avô tinha um escritório, era advogado, e eu lembro na mesa do escritório dele, chegando de manhã, um monte de papel A4 com recorte de jornal marcado. Eu estagiei no escritório que a gente era obrigado a ler o diário oficial. Eu não passei por isso, mas dia. conheço várias pessoas. Assim. O meu avô pagava um serviço que fazia... Não, o cara ia lá entregar pra ti, ia lá entregar, né? E ele fazia a leitura e tal, mas assim, hoje, enfim, rompeu bilhões de anos-luz. Eu sempre falo, o mundo mudava a cada 50, 60 anos, né? O mundo muda a cada 5 anos, e se for celular, o do ano passado já não tá valendo aqui. Então, considerando hoje, assim, o que tipo de ferramenta? Que ferramentas podem auxiliar? Eu acho importante a gente fazer também uma definição. Tem muita gente que fala assim, isso é uma definição conceitual. Mas se você for buscar a origem dos conceitos, ela faz um sentido, né? Existem ferramentas e existem metodologias, que são coisas diferentes. Perfeito. Você pode fazer um Kanban ali, usando papel, cartolina pregado, né, um quadro qualquer, ou você pode, né, adquirir um software e aí tem metodologias ágeis, né? E tem uma série de coisas. Acho que a pergunta é mais direcionada mesmo a ferramentas. Eu acho que se complementam. Então tem muita gente que pergunta, como é que eu faço o planejamento, por onde eu começo? Eu necessariamente preciso de um software? Nem sempre. Sim. Nem sempre. Isso vai depender principalmente da estrutura e da robustez do teu negócio, né? Uma coisa mais robusta e de tamanho também muito grande, de médio para grande, o software vai te trazer aí velocidade e agilidade, porque a gente precisa lembrar que todos os processos desenvolvidos aqui é para te auxiliar em tomada de decisão. Exato. Né? Então, e a organização, né, também. O desenho organizacional já tem que contemplar isso. O meu desenho organizacional, contando com a utilização do software, é para agilizar a informação para tomada de decisão. Ao fim e ao cabo, é isso. A gente fez isso. A gente usava um software gratuito, que era convênio da OAB, que no começo do escritório, gente, e é muito engraçado, né? A gente chegou no tamanho de fazer, cara, ele não dá mais conta. Não dá mais, pelo tamanho mas assim, quando você não tem nada, qualquer melhoria implementada faz uma diferença brutal, né? Muito. Às vezes é uma planilha, eu vou colocar, faz muito sentido. Tipo assim, eu acho que a melhor ferramenta, vamos colocar assim, mas a ferramenta mais acessível talvez para você começar um planejamento estratégico é o Word e Excel. O Word e Excel, não tem problema. Gente, tem gente que faz o Word mais do que o Excel. Não, o Excel mais do que o Word. Porque o Word, ele vai te dar ali as diretrizes. E o Excel é que vai te dar as coisas para tu tomar a decisão. Vocês estão precisando entender as fórmulas do Excel, hein? Porque é vida. É vida. Eu não entendo muito. Mas a gente vê, por exemplo, coisas que são colocadas em metodologias ágeis e que você pode formar squads dentro do Excel. Você pode criar as abas dos grupos de trabalho. Você pode colocar indicadores com fórmulas ali que vão autocompletar uma outra aba. E aí, de repente, o teu gestor vai acessar só essa aba para olhar. Resultado. Exato. Tem um monte de gente que você compartilha aquela mesma planilha, um único documento que não está solto. Então, assim, tem muitas opções. Software.
Tem Mas quem sabe mexer muito no milhares. Excel já faz um software já mastigado pra você. Gente, quem sabe mexer Excel, no sentido indo pro avançado, e conhecer assim o básico que você consegue de SQL em vídeo no YouTube, já faz muita coisa. Muita O que coisa. é SQL? Na verdade, é uma linguagem, Traduz, uma que é- linguagem de Não pra mim, programação, pros outros. mas uma linguagem de programação, isso quem sabe muito é programador, né, que faz VB, mas é uma linguagem muito básica que você pode ir ali intercalando com as fórmulas do Excel, Tá. e aí o negócio Perfeito. explode bacana é mesmo. aquilo que faz as fórmulas Sim, se sim, comunicarem. E aí faz uma integração e é bem aquela nossa interessante. planilha do Fernando que ele fez pra Então gente. tá, tudo bem, mas existe. E aí- A gente tem hoje. Gente, mas olha, ferramentas- uma das primeiras ferramentas e que eu acho que faz muito sentido, e aí não é ferramenta, é metodologia. É a consultoria de gestão, né? A consultoria de profissionalização da gestão. Ok, Então- não, mas assim, tem coisas que são premissas, no caso para nós advogados, assim, sistema de gestão de controle de prazo. Por exemplo, que você tem leitura de diário, assim, que você chega no teu e-mail. Gente, São mas coisas aí... gratuitas, Ah, inclusive, tá, mas que aí a gente tem- tá falando que... Meu entendimento, você não precisa ter um planejamento estratégico estruturado para isso, porque isso aí é condição sine qua non para a existência do teu Gestão, negócio, entendi, tá. né? Eu São preciso. coisas diferentes, perfeito. Preciso entendi, aqui, tá. para ser um escritório de advocacia, para começar, para gerir minimamente o número de processos que eu tenho e receber as publicações, isso aí você precisa. Mas o que mais, né? O que só isso vai garantir? Isso aí talvez garanta a existência do seu negócio. Tá. Agora, eu quero a melhoria, eu quero a Perfeito, performance, entendi. eu quero a Tá gestão, certo. eu quero a estratégia. Aí eu tenho que ir agregando coisas, aí eu tenho que ter um software que não seja só de acompanhamento, seja da leitura de indicadores. Ele vai integrar com o meu de processos, ele vai autocompletar e eu vou ter uma análise em gráfico, em relatório de planilha Excel, que eu acho o máximo. Os softwares são tudo maravilhoso, dashboard. E quando ele Exportar. entrega o relatório- Tu exporta em Excel. Acabou. A exportação não. Ao fim, Verdade. você exporta como eu quero, dá para exportar? Dá, em planilha Excel. É sempre assim, é uma planilha Excel. Então, assim, tem muito software no mercado para todo tipo de bolso e nível de complexidade também. Porque tem alguns escritórios que têm um nível de complexidade e de personalização de atendimento de cliente e tudo, que exige uma coisa mais robusta, mais elaborada, aquele software que tu paga um valor agregado mais alto porque ele tem um alto nível de personalização. Não, eu quero o básico aqui me atende, o meu formato está mais padronizado, é menor, é mais enxuto, tem parecido. Tem de todo jeito no mercado e tem para todo tipo de bolso. Entendi. Eu estou falando aqui mais para esse modelo gerencial. A consultoria, eu defendo muito a questão da consultoria, mesmo que seja, né, uma coisa menor. Eu parto sempre de um princípio. O que eu não sei fazer, o que eu já tentei, mas tem um momento que eu não avanço, tem alguém fazendo melhor do que eu. Isso tem valor, não é preço. Sim. Valor. E aí eu vou chegar com essa pessoa que é um consultor que tem olhar focado e direcionado, porque o resultado dele é o teu chegar no ponto B. Então, Sim. ele está focado Em fazer isso acontecer. em fazer isso acontecer. Então, isso às vezes te acelera um tempo enorme, É pra nós. porque você sai do fail fast, né? Que é aquele, eu vou errar rápido e voltar, aquela história do PDCA e tudo. Mas tem alguém que pode te facilitar Não, isso esse cansa também caminho. demais. Muito! É a história que eu digo que tu Cansa. fica batendo, às vezes, num muro, sem fim. A pessoa vai te dizer, não precisa ser assim. Então, acho que a consultoria é sempre muito importante. E, por fim, acho que o que tem que ser muito determinante é querer. A pessoa tem que querer muito tudo isso, que é pra história para não desistir em 2 dias. Essa história do consultor que tu falas aí é assim, o quanto no início ele faz diferença, mas o quanto também no caminho da gestão, da jornada ele faz a diferença. Em 2017 eu fiz o meu MBA na GV, em gestão empresarial. E aí eu tipo assim, cacete, a gente tá fazendo tudo errado. Aí eu vim pra cá e disse assim, bicho, a gente precisa contratar alguém. Contratar alguém? Quem vai conhecer do meu? Não vou dizer quem foi, eu não vou Mais dizer do quem que eu. foi, mas Nem eu vou alguém dizer quem fui. disse que, tipo assim, alguém vai conhecer mais do que o meu negócio? Não sei de cara, a gente precisa contratar um consultor. E aí, Eu era resistente. e aí assim... Aí o cara aplica aqui um método de diagnóstico que um dia ele te descreve o negócio, tu diz, o que é isso? Exatamente. Que Isso daí magia foi essa? Isso daí foi o início. Eu levei 10 anos aqui dentro, o cara chegou com uma anamnese de meia hora não, enfim, mas às vezes um dia inteiro. Exatamente. E assim, isso foi o start do início da nossa maturidade, porque enfim, a gente nunca chega a uma maturidade plena, a gente está sempre buscando essa maturidade, mas o consultor que mais fez a diferença pra gente foi um consultor
que a gente, ele idealizou, de certa forma, um plano de remuneração entre nós, sócios, Perfeito. e a equipe. Esse foi assim, se teve um turnover mais recente que a gente teve no escritório, foi isso. Porque... E é tão transformador que você não consegue retroceder, né? Da feita que se explode na tua cabeça, tu pode... vou fingir que eu não ouvi. Não tem mais como. Tipo assim, não tem mais. A gente analisou e disse assim, o que a gente pode mudar aqui? O que tá pesando aqui dentro? Era a gente, sócio. Nós, sócios, éramos que estavam pesando dentro do escritório. Então, tipo assim, o escritório não estava indo mais pra frente porque a gente estava colocando para trás e a gente não conseguia enxergar isso. Cara, e se alguém antes desse consultor dissesse assim mesmo, olha, será que vocês que não estão travando o negócio... A gente toma até pro pessoal, né? Tu toma pro pessoal. É louco. O que eu mais desejo pro meu escritório é o sucesso, é o crescimento, é alavancar. Quem é você que não conhece do meu negócio pra vir achar que eu tô travando, né? Eu falei exatamente isso. O primeiro tapa na cara, tipo assim, vocês é que estão pesando mais no negócio aqui. Pá! Foi o primeiro tapa na cara. Aí o segundo tapa na cara, tá, e como é que a gente resolve? Vocês têm que cortar na carne de vocês. Na carne, tem que sangrar. E aí, tipo assim... Que decisão difícil. Por isso que eu falo, isso cortou, é mas não sangrou. Não, assim, até pode ter. O diagnóstico foi tão cirúrgico que cortou, mas não sangrou, sabe? Assim. É o menos invasivo possível. De fato, assim, melhorou no primeiro momento, quando ele apresentou essa... Mas concorda comigo que vocês, se não pensaram, certamente esse consultor identificou o nível e o limiar de vocês de assumir esse risco? Sim. Né? Não foi pensado, não foi. Um podia mais, outro menos. A gente iguala, faz uma compensação e diz, gente, segura aí um na mão do outro e a gente vai precisar fazer isso aqui. Né? E qual é o limite e por quanto tempo? Não, a gente se apertou. A gente se apertou. A grande vantagem é não sangrou porque a gente foi obrigado a se apertar. Fez a fazer acontecer. Na hora que a gente, entre aspas, cortou... A grande beleza do negócio foi esse. Como é que vocês mudam isso? Cara, como é que a gente pode mudar isso? Implementando remuneração variável. A gente tinha até então uma trajetória tipo assim, cara, a gente tem a nossa remuneração fixa e a gente era remunerado de forma fixa e semestralmente a gente fazia divisão de lucros que o escritório dava. Mas, tipo assim, essa remuneração fixa de vocês é que tá pesando. Então, tipo assim, implementa a remuneração variável. Mas nós, sócios, remuneração variável, sim. Então, tipo assim, implementa. E assim, no primeiro momento, quando a gente analisou isso, cara, isso vai impactar lá em casa. Lá em casa vai dar merda. Como é que eu explico, né? Porque em tese vai baixar o padrão de vida. Gente, é isso, tem duas coisas muito importantes. Quem estiver ouvindo vocês, não significa que esse é o jeito certo para todo o negócio. Esse aqui era para o negócio de vocês, foi personalizado. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, que eu acho que eu ia dizer assim, é coisa de advogado. Eu acho que é mais coisa da gente mesmo, mas do ser humano como um todo. A sensação de que você está retrocedendo e evoluindo é muito difícil. Nossa. É difícil de administrar para você. É difícil de você administrar para você, que você tem que administrar para os outros. Quanto mais você nega, se vai mais te levando. É um sofrimento. E aí, o que eu digo pro pai, pra esposa, pra mãe, pro namorado? Cara, o que eu digo pra mim quando eu vou olhar no espelho e dizer, não acredito, não deu certo. E é muito difícil. Isso é uma tomada de decisão que é muito no subjetivo. Isso. Muito mesmo. Não, pra gente funcionou. E assim, pra gente, o que foi no primeiro momento, tipo, isso é muito difícil, foi tipo assim... Cara, é isso. E voou, né? Aí a gente... beleza, a gente conseguiu... Isso aqui tá bem redondo, pelo menos por enquanto. Porque assim, a gente também chegou à conclusão, tipo assim... Lá atrás funcionou muito. Chegou um momento que foi difícil pra gente e a gente mudou. Então hoje isso tá funcionando muito pra gente e talvez amanhã não funcione. Talvez a gente tenha que fazer uma outra forma. Beleza, isso aqui... Tá redondo agora, então agora vamos olhar para outras coisas, etc. É o recalcular mesmo. A cada decisão dessa a gente vai, recalculando, vai reavaliando. Isso aqui amadureceu, esse ponto a gente implementou, testou, rodou, amadureceu. Quando ele chegar aqui nesse ponto, e o ponto de amadurecimento ele também é variável, vai depender de cada negócio, eu mudo para um próximo e eu vou até mais além. Eu acho que a gente está fazendo esse podcast aqui hoje é resultado dessa mudança. Porque se a gente não tivesse apertado, a gente estava buscando novas formas de criar conteúdo, de interagir com as pessoas, de fazer isso. E isso não faria surgir essas ideias
que uma delas é que a gente está aqui hoje nesse podcast. Muito legal, muito legal. Falando sobre isso é fruto, talvez, legal. de toda essa construção que vocês fizeram. Exato. Se lá atrás vocês não tivessem se permitido fazer esse caminho, talvez a gente não estava aqui hoje. Com certeza. Não, eu teria E vocês me devendo todo esse dinheiro que estão me devendo. Calma, vou dever mais. Calma. Você ainda vai dever mais. Não, eu não estou preocupada aqui. O meu time sheet ainda não parou. E assim, a gente perguntou no final do bloco anterior sobre aquele cara que tá começando. Eu acho que a pergunta até serve, eu não vou dividir não, porque eu acho que ela até serve pros dois, mas assim, pra quem tá ouvindo assim e tá gostando do assunto e fala assim, pô, eu preciso planejar. Quais são os primeiros indicadores assim que ele pode olhar assim hoje, agora, bater na mesa assim, dar um pause no vídeo e vai dizer, eu vou complementar a pergunta. Primeiro qual a metodologia que ele pode utilizar, que tu falou em metodologia, alguma, enfim, a gente tem uma infinidades aí, mas qual é que tu gostas, enfim, aí o pessoal ir procurar, porque na internet essa informação tá aí, e que indicadores ele vai começar a gerir? Eu acho que esses dois... Eu digo isso porque assim, a gente quando fez, só para contextualizar, a gente olhou o seguinte, olha, a gente quer aumentar cliente da área criminal, pô, aí a gente nunca tinha feito uma coisa que é básica, a gente olhou para trás. Retrovisor, é isso. A gente olhou pra trás e viu assim, o que trouxe os clientes criminais, já falou isso em alguns outros episódios, parcerias com advogados de outras áreas, ponto. Pra tu fazer uma estratégia de captação, a gente que às vezes vou investir no marketing, vou contratar o Duda Mendonça pra fazer a publicidade do escritório, mas não é isso. Vou distribuir cartão velório, não é assim, qual é no caso, isso pode funcionar para outras coisas, para outra organização. Mas para o criminal, a gente percebeu que uma parte dos clientes vinham através do fortalecimento das parcerias. E eu ainda digo mais assim, para o criminal e para o criminal do escritório. Exato, pro criminal do escritório. Que é diferente de outra. Eu tô falando do criminal do escritório. Gente, colocando assim, num grande guarda-chuva de visão, como eu tô falando, de gestão, de planejamento. E aí, como eu digo, eu não vou falar de software para controle de processo, claro. De publicação, porque aí são condições mínimas. Básicas. Mas aí eu penso muito, e aí até pela minha formação e pelas coisas que eu estudo, eu vou muito norteada nesse caminho, e pode ter gente que discorde, quem conhece do assunto muito melhor do que eu. Gente que veio aqui para dizer. Enfim, vocês que lutem. E existem, basicamente, eu gosto de trabalhar com 4 macro pilares, né? E aí ele pode ser desdobrável em escala. Econômico-financeiro é um objetivo. Tenho que ter indicadores, tenho que ter critérios para... Só que ele é... Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar numa relação de baixo para cima. Esse seria o primeiro pilar, patrimônio humano. Quem são as pessoas que vão ser os meus clientes? Quem são as pessoas que vão trabalhar comigo? Meu time tem que ter que cara, né? Que jeito, que habilidade. Aquela que a gente fala da técnica do chá. Competências, habilidades e atitude, né? O pessoal ainda fala do chave, né? Que é competências, habilidades, atitudes e valores, né? E aí eu monto o chave do meu time. Eu também continuo falando de pessoas, então eu falei do meu cliente, que é o meu ponto final. Falei do meu time, que é quem vai executar aqui o nosso propósito, o nosso planejamento e tudo mais. E aí vou falar do que a gente chama de stakeholder, né? E aí, quem vai ser o meu parceiro, quem vai ser o tipo de fornecedor que eu quero me relacionar, quem são os escritórios ou advogados que vão ser meu parceiro no negócio. Ou outros profissionais, né? Também. Exato, e de outras áreas, né? Aí na contabilidade. Qual é o tipo de tribunal que eu quero estar exposto? É o local? É o TRF de todas as regiões? Enfim, então, pilar patrimônio humano. E o ideal é que você identifique isso. Então, aqui, já falei rapidamente para vocês, eu vou falar de cliente, do time, gosto muito de aplicar a questão da técnica-chave, e os stakeholders. Aí eu passo para o próximo macro pilar, que seria cliente e mercado. Minto, tecnologia e inovação. Sim. Tecnologia e inovação, e aí eu observar muito isso. Eu consigo executar isso aqui como? Tudo no manual associado com Excel, nível avançado ou não. Não, tenho robustez e acho que um software é interessante. De que natureza, de que tamanho, para que complexidade, então acho que avaliar. Quando eu falo de tecnologia e inovação, e acho muito importante só fazer aqui uma diferenciação sobre gestão da informação, que passa muito por isso. Inovação está longe, muito distante de ser somente você implementar e importar tecnologias, né? Inovação é até a forma, a gente deu um exemplo de um escritório que
eu desenvolvo minha advocacia com perspectiva de gênero, para atuar em modelos de ações que já existem. Né? Mas a forma, e isso é inovação, é a forma de entregar diferente. A imagem para mim que revela inovação é aquela imagem no Japão, não sei se você já viu isso, que o cara coloca numa bandejinha a banana verde, a banana um pouquinho depois do verde, até chegar à madura. Então, tipo, eu compro 6 bananas e eu compro 6 bananas que eu vou, essa pro dia, essa pro próximo, e eu não estrago a banana. Isso é inovação e eu não tenho nada de tecnologia. Não tem nada de tecnologia. Às vezes... É a forma de encarar o problema. É a tua entrega. É a forma da entrega do teu resultado quando você decide como você vai ou executar, ou na ponta, ou às vezes em uma etapa do processo. Isso já é inovação. Inovar é tudo aquilo que rompe com o que era até ontem. Então você vai estar inovando. Show. Aquele exemplo do escritório que tu deste, que a pessoa colocou uma a especialidade de jeito de família, e colocou uma brinquedoteca dentro do escritório dele. Para quando a mãe vai lá com o filho, fica lá. Ela pode ficar à vontade, porque tem aqui. Isso é sensibilidade, é empatia com o meu cliente, como é que eu vou. Isso fala muito de experiência, né? De fazer o cliente viver uma experiência. Ela vai lá, por exemplo, falar comigo sobre um inventário e tudo, mas ela tem uma criança, um divórcio, qualquer coisa. Ela vai demandar tempo. Que experiência eu quero que ela tenha quando ela vem aqui? Que ela seja bem atendida, que ela fique à vontade. Quanto mais à vontade ela ficar, mais informações ela vai me dar, e aí tudo. Então, pensar na experiência do cliente é muito interessante. E aí esse era o terceiro macro pilar, então patrimônio humano, tecnologia e inovação. O terceiro, mercado e cliente. E aí, mercado e cliente nunca pode estar dissociado. Cliente, quem eu estou atendendo aqui agora, mercado, quem eu quero atender amanhã. É muito ter esse olhar, como é que eu quero me relacionar com os clientes que já estão dentro de casa e como é que eu quero ser atrativo o suficiente para que o mercado queira se relacionar comigo, né? Quem eu quero que sejam os meus novos clientes. Aí você vai pensar, marketing, e aí reputação, marca, posicionamento estratégico. Como é que o time vai absorver isso? E aí quando a gente fala de mercado e cliente, e lá em patrimônio humano eu falo muito da questão de cultura organizacional, que a cultura da tua empresa, ela tem que comprar a tua ideia de marketing, senão fica aquela coisa dissociada. Nossa, na rede social tá bonito aqui, tá tudo. Mas lá dentro, aqui eu que tô aqui, poxa, não é assim aqui, isso é uma das o nosso coisas lugar. Mais difíceis de uma organização, né? Nossa, a gente tá dizendo que do portão para fora a gente é assim, mas eu que tô do portão para dentro, não é assim que a gente atende o cliente, não é isso que a gente faz, não é isso que a gente entrega, ou não é desse formato. Então, é uma linha muito tênue. E aí, quando o teu patrimônio humano, ele foi bem construído, bem engajado, quando você colocou as inovações e tecnologias para que esse time engajado tivesse mecanismos de desenvolver muito bem as entregas, e você deixa clientes satisfeitos a ponto do mercado desejar muito se relacionar contigo, sem sombra de dúvida, o último pilar, ele é consequência. E ele é uma consequência positiva quando isso dá certo, econômico-financeiro. Aí você meio que fechou um planejamento estratégico de macro áreas, né, que tem grandes chances de seguir bem e de crescer e de evoluir. Não é o único, não são os únicos pilares, mas eu acredito que seja mais ou menos aí. Caramba, que show, que aula. Muito bom. Eu vou passar para o terceiro bloco que a gente imaginou aqui, e aqui mais informal sobre isso. Cecília, qual foi a tua dor? Assim? Desliga o timesheet. O meu tá ligado, vocês podem desligar o de vocês, mas o meu... Qual foi assim, a tua dor? Assim, quando é que você percebeu que isso era importante? Você estava falando no começo, teve uma experiência, mudou. Uhum. Quando isso te abraçou? Ou quando você... Eu tenho 2 momentos que são muito claros assim para mim. O meu individual e o meu enquanto escritório. Uhum. E o meu último recente, que foi um pouco de final do ano passado, que foi essa minha aproximação até com o sistema OAB, né? Eu já tinha trabalhado em outros escritórios e aí em 2014 eu ingressei no Puig de Souza, né, advogada, contratada, enfim, e aí eu estava ali no escritório. Eu cuidava de alguns processos que já eram uma carteira de processos estratégicos e aí precisava fazer um acompanhamento aqui como advogada, uma atuação como advogada, mas tinha que ter uma certa estratégia de cuidado com esses processos para remeter ao cliente, a gerente geral, né, a gestora com quem era da minha carteira, e aí eu precisava me organizar um pouco e tudo. Foi o primeiro momento assim que eu me vi
desenvolvendo a minha atividade jurídica como advogada, mas que eu precisava fazer uma gestão do meu tempo, né? Porque ao mesmo tempo que eu precisava fazer as peças, cumprir os prazos e protocolo, e eu sempre falo isso, gente, que advogado que ainda acha que atender o cliente, fazendo a petição, não perdendo o prazo e a audiência, tá fazendo feijão com arroz, tá fazendo nada demais. Tá fazendo o básico, que se não puder fazer isso, não pode ser advogado. Exato. Então, eu tinha que fazer Você isso. não pode resumir o advogado. De modo algum, seu diferencial competitivo é assim, eu não perco nenhum prazo. Grande. Amada. Oi? Porque pensou em perder? Se tem alguma coisa muito errada. E aí era isso, eu tinha que fazer isso, mas eu tinha também que ter ali um momento de dar um feedback dos principais processos que tinham matérias semelhantes, tinha que me reportar ao cliente ou à gestora, dar algumas... eu sempre tive um perfil um pouco proativo, então eu via assim, qual é a necessidade, o que é que eles querem, o que é que eu posso reunir aqui de informações. Esse foi o primeiro momento. E aí eu recebi em determinado momento uma promoção. E aí, quando eu recebi essa promoção, eu precisava avaliar outros advogados, outros cumprimentos de prazo, outras coisas. Ou seja, começou com uma exigência em tese da banca, de onde você estava. Do escritório que eu estava. E aí, esse foi o meu primeiro boom, assim, eu falei, eu mal dou conta aqui não de mim. Não preciso só protocolar e não perder prazo. E fazer aqui as minhas planilhas. Eu gostava já de cruzar alguns dados. Eu sempre gostava de dar informações em percentual. Sempre gostei disso. Foi de Excel. É a vantagem. E aí eu sempre falo, temos tantos por cento julgado. Quantas centenas? 5? De quantas? São tantos por cento e tudo. Isso era uma coisa que eu gostava. Eu acho que já dava um diferencial, porque eu via que quando eu entregava assim, né, já tinha um destaque ali. A gente tá passando isso aqui dentro. Né? E gente, fomentem isso. É muito importante. E tem coisas que a gente não é descobriu valor, hoje informações aqui no escritório mesmo, que a gente não fazia ideia. Que de repente estava obscuro, estão né? Estão lá os dados, só que ninguém... Os dados estão lá, estão no sistema, o sistema está bem alimentado, só que a gente não tinha... Isso é gestão de informação. Não, isso é gestão de informação. Não adianta você ter dados. Se você não souber ler, interpretar... São dados, e os dados estão vazios, podia não ter também. A gente tem uma Cecilinha aqui dentro do escritório. Graças a Deus. Vou conversar com ela, pedir pra ela ligar o time sheet dela. E aí, nesse primeiro momento, e aí isso foi me direcionando. E eu me lembro, gente, que uma das primeiras coisas, eu li o livro do Christian, que era super famoso, e sobre gestão de tempo, enfim, eu comecei a ler o livro dele. E aí, técnica Pomodoro, nunca tinha nem ouvido falar nisso, né, que é uma técnica, basicamente tem mulher Pomodoro, porque o cara que inventou usava um despertador em formato de tomate, que é Pomodoro em italiano e tudo mais. E aí é uma técnica que, muito resumidamente, tem variações, que você precisa ir oxigenando o seu pensamento, né, à medida que você está numa tarefa. E aí você fica 45 minutos ininterrupto na tarefa e para 5 ou 10 minutos. Mais 45, até que você forme o Pomodoro lá, né? E existem outras variações e tal. E aí eu comecei a achar, legal, né? Bacana, vou começar aqui. E aí foi um momento que eu fui muito por essa questão de gestão de tempo para minha organização e dar conta de todas aquelas atividades. E cada vez que eu ia me aproximando ou fazendo uma melhoria no meu próprio processo ali individual, eu via que aquilo tinha uma relevância para o negócio, né? Um resultado, imagino que e uma satisfação pessoal, porque deu certo. E foi e tudo mais. E aí, entre um conjunto de fatores e de muitas outras coisas, eu nunca deixei de ir estudando e né, próxima do tema. Em algum momento eu fui convidada a compor a sociedade do escritório. Então, o escritório hoje tem os advogados CLT contratados mesmo, e os advogados que são sócios. A gente não tem a figura de associado, não realmente não é a nossa nomenclatura. E ali naquela situação, naquela condição de sócia, como estou até hoje, eu senti um pouco daquela responsabilidade, né? Um escritório que está há muito tempo no mercado, né? Com todo o reconhecimento merecido. E isso tinha um peso para mim individualmente. Falei, é uma honra, né, um bônus, muito obrigada. Mas havia um ônus, porque agora eu também integrava a marca. Era a minha marca também. Eu sou esse escritório aqui também. Então foi quando começou a me abrir o horizonte por um interesse muito pessoal ali naquele momento, sobre entender de gestão, e até por isso meu interesse em gestão de negócio, que foram duas coisas que me chamaram muita atenção. Muita gente me pergunta isso. Por que você não fez gestão jurídica? Por que não sei o quê?
eu sempre tinha a ideia de que se eu precisava oxigenar para uma área que era tão diferente da minha formação profissional, eu precisava oxigenar também as minhas relações pessoais. Sim. Porque assim, os teus amigos são do direito, a pessoa com quem tu te relaciona, e você acaba ficando muito numa bolha. Eu falei, não, vou fazer gestão de negócio. Né? Eu faço gestão de negócio em uma turma que só tem eu e outro advogado. O resto todo mundo, uma infinidade de serviço, de produto, de coisas, e eu queria estar exposta exatamente a essas coisas tão diferentes. E aí, em um determinado momento, o escritório também resolveu... esse valor. Não só em mim, porque já estava na condição de sócia, mas em alguns outros cargos que eu fui ocupando, e eu, graças a Deus, tenho uma história muito linda com o escritório, assim, sempre de evolução, de muita gratidão, mas sempre de muita evolução mesmo. E o escritório, em algum momento, entendeu que era importante fazer dessa profissionalização da gestão, que a gente já fazia muito bem, mas inovar e fazer ela muito bem de uma forma diferente. Então, o escritório, ele é um escritório muito preocupado com isso, realmente, e voltado a nossa atenção para o desenvolvimento de um planejamento e de uma gestão estratégica, eficiente, e isso todos nós estamos expostos a essa situação e somos muito convidados a desenvolver isso dentro do escritório. E aí meio que casou, é um casamento que dá super certo, né? Um time de sócios engajado, o sucesso do escritório fala por si e fala pra gente também que o caminho é muito esse. E eu aí achei novamente no momento, isso foi um pouco ano passado, pós-pandemia, novos desafios, não que os que eu tenho agora sejam fáceis, não são, mas eu sempre gosto de misturar as coisas, e aí eu falei, Sistema OAB, olá, prazer. E aí eu comecei... É uma contribuição legal, né, participar da... Gente, eu acho fantástico, porque são realidades de pessoas do mundo jurídico, mas extremamente diversas, e é muito rico o que eu aprendo lá. Lá é um lugar que eu aprendo muito. A OAB tem essa vantagem de abrir esse espaço. Muito, muito. A estrutura da OAB permite essa invasão dos advogados ao seu sistema. Já desse estava numa reunião virtual com um grupo de advogados, né, do interior. Sim, aí você descobre realidades completamente diferentes, aprende e treina muito o olhar e o ouvido para muita coisa. E aí eu tô gostando muito. Deu para ver assim que além de você ter abraçado o planejamento estratégico, ele te abraçou também. Né? Assim, ele estava o tempo todo te desafiando ali. E se você perceber, qualquer caminhada, seja no caso dentro de um escritório grande, seja no começo da carreira, seja no meio da carreira, seja, enfim, em qualquer estágio da carreira da advocacia que você esteja, em qualquer estrutura que você seja própria, ou seja uma estrutura de um escritório, de uma empresa, etc., você está sendo desafiado o tempo todo ali pela gestão, pelo planejamento, basta você abrir até os braços. Quando não te pedem. Exato. Até quando não te pedem, porque você tem que falar, você tem que aproveitar uma oportunidade. Mas quando ela ainda nem existir, cria ela. Na verdade, ela já está ali, em algum momento ela alguém não está vendo, né? Ou ninguém está vendo. Porque quando você está sozinho, você tem essas mesmas dúvidas, os mesmos desafios, talvez não de forma tão explícita, mas está lá. Se você se permitir abrir para perceber as cutucadas que o planejamento... E não é só lindo, né, gente? Porque nesse meio do caminho eu errei. Eu tomei várias ações que foram um naufrágio, que eu cheguei, olha aqui, tudo... É péssima a recepção do pessoal, né? E eu me lembro que no início eu dizia, não dá, eu tô falando alto o tempo todo, todo mundo entendendo bem o que tá acontecendo. Eu também, em algum momento, nessa minha trajetória, achei que precisava melhorar a comunicação para o desenvolvimento dessa gestão, essa ideia do que tá na cabeça, tu não consegue executar. E aí eu fiz para encarar um processo de consultoria individual de gestão de carreira. Que legal. Era transição de carreira, mas nem foi de transição, era gestão de carreira mesmo, para que eu pudesse aperfeiçoar isso, e foram 3 meses incríveis, assim, para mim mesmo. Eu levei vários conceitos dali para a vida, e me ajudou muito a aprimorar isso. Então tem muito também, isso eu falo, de um querer individual, para você somar com o negócio, e aí tudo deslancha. Ou seja, mais uma vez, o planejamento estratégico da tua carreira estava te apertando de alguma forma. O tempo todo. Se você estiver disponível a receber essa cutucada, você vai, de certa forma, se sentir abraçado pela necessidade de desenvolver isso.
Então, você já, não, mas eu não preciso planejar aqui. Você sempre vai precisar, pelo que eu entendi. Você sempre vai precisar, sempre alguma coisa vai ser impressionante. Exato, seja na tua carreira, seja no teu escritório, ou seja na tua posição dentro de um escritório de terceiros. Isso sempre vai te agregar de alguma forma, isso sempre vai te desafiar de alguma forma, isso sempre vai te agregar. Já me perguntaram, inclusive, você esperava, você só assistiu? Eu falei, não, gente, eu esperava entrar lá. E eu sou movida por desafio, eu gosto. Eu sou até uma pessoa que se eu ficar muito tempo numa coisa, eu tenho uma tendência ao tédio. Então, assim, não era esse o objetivo. Mas era fazer, e aí quando você tá ali, você tem que saber perceber, né? Volto a falar, negócio do chave, competências, habilidades, atitudes. Como você vai fazer a soma desses ingredientes? O teu ponto B foi modificado nesse foi total. E perceber assim, tu percebeste as oportunidades que te fizeram crescer. Porque assim... tu poderia estar querendo inovar, por exemplo, nos processos da vida, sei lá, que não necessariamente fariam crescer. Então, a gente bate muito na tecla que às vezes as pessoas têm uma dificuldade de enxergar, principalmente nós, advogados, que é uma profissão extremamente vaidosa. Muito. Ponto. E de, tipo assim, cara, essas pessoas já construíram alguma coisa, mas essas pessoas ainda têm muito mais a crescer. Então... por que eu não posso entregar um valor para elas e empreender aqui dentro de alguma forma para fazer crescer? Eu falei, eu sou fruto de intraempreendedorismo. Vou colocar no papel aqui uma ideia. Gente, é claro que nem tudo foi bem, não foi nem bem recepcionado. Ou quando foi descartado, não tinha possibilidade de execução. Mas eu estava ali, era intraempreendendo. E eu acho isso fantástico, é por isso que eu digo que isso deve ser... Mas empreender fora também é a mesma coisa. Você nem sempre as tuas decisões vão ser as melhores decisões para o teu negócio. Exatamente. São os mesmos desafios. Sim. Agora, mas ali... o que eu tiro de lição disso é assim, você está sempre sendo pressionado sempre a compreender os valores do planejamento estratégico, a se abrir, aderir a ele, que é fundamental. Exato, e daí começar a extrair. No papel e não fazer, senão assim, talvez você comece a fazer errado, ou não vou dizer errado, mas porque quando eu quero dizer errado, são indicadores que de repente não sejam exatamente a resposta. E às vezes tem planejamentos estratégicos que estão lindamente construídos, está perfeito, e robustos, e bem pensados, e todas as etapas, e micro e macro, e o micro do micro, e a ação. Quando você vai para a execução do primeiro item, não deu. Tu não chegou no quinto, porque o primeiro vai sair muito errado, o segundo tá mais ou menos, o terceiro tá fraco, vai estar certo. Então... Você vai aprimorando isso com o caminho, natural. Pelo que eu entendi. Sim. Você vai aprimorando porque... Por isso que é contínuo. São melhorias contínuas, aplicação de melhorias contínuas. Você só começa a sentir depois que você sentiu a primeira dor e você tenta curar aquela dor e você percebe uma segunda e aí você vai parando. E tem o que a gente sempre fala, né, de fatores críticos de sucesso, né? Sim. A gente vai falar um pouco de metodologias, né? Aquela planilha de oportunidades e ameaças é muito interessante, né? Que é a planilha SWOT. Fatores críticos de sucesso, externos e internos. Acho que são pontos bem interessantes para você ir meio que identificando pontos e elementos que vão ser importantes para o teu planejamento estratégico. Perfeito, show de bola. E é isso. Eu tô aqui também de novo, mais um episódio aqui que a gente aprendeu muito, aprendemos muito. E assim, a gente já falou pra caramba e ainda tem muita coisa pra falar. Tem muita coisa pra falar, mas assim, isso é mais um dos assuntos que aqui caberiam 3, 4, 5 episódios e tranquilamente a gente ficaria ouvindo aqui. Ou seja, já estendendo o convite pra próximas oportunidades. Pagando bem que mal tem. Exatamente. O cachê aqui do podcast é altíssimo, acho que do mercado é o maior. Cara, Cecília, brigadaço por aceitar esse convite. Pô, foi um prazerzão pra gente te ouvir aqui, aprender bastante. Pra quem quer achar a Cecília nas redes sociais, Cecília Guenara. Cecília LinkedIn, Instagram. Pronto, LinkedIn, Instagram, pode pedir lá. Diz que viu aqui no podcast que ganha um brinde, ganha 5 minutos, né? Na presidência da comissão, agora na OAB também. Na OAB também, presidente da comissão temática de estratégia e liderança em escritórios de advocacia. Vou aproveitar aqui para convidar quem quiser fazer parte da comissão. Perfeito. Então estamos de braços abertos. Queria muito agradecer vocês pelo espaço, pela oportunidade da gente falar de um tema e cada vez mais sendo esse fortalecimento do nosso ecossistema de advocacia local e poder funcionar não só como uma orientação ou com algumas dicas, mas mesmo com
pontapé inicial de quem quer começar. Exato. Eu acho que provocou muito, assim. E aí eu queria, antes da gente terminar, eu trouxe aqui um presente pra vocês. Meu Deus, olha só, obrigado. A gente tá dando presente pra ela. E aí eu quero que vocês puderem abrir. Claro. Pra que vocês vejam. Eu aprendi que se a gente não abrir presente, não dá errado. E aí... é um livro, olha aí. Reinventando Organizações. Opa, maravilha. Primeiro eu, depois tu, que eu acho que eu preciso mais. É um livro... Não, aí eu também tô sem tempo por conta do mestrado. Então verdade, não. Tem que ler com calma. É um livro incrível. Eu acredito que dentro do que a gente tem falado muito de gestão moderna e contemporânea, do futuro principalmente, esse livro, o pessoal chama, é uma bíblia, e realmente é. Ele fala das organizações SEAL, que são as organizações que têm características para o futuro, e eu acho que é nesse sentido que a gente caminha mesmo. Então, espero que vocês possam aproveitar a leitura e, enfim, obrigado, mais uma vez agradecer. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, obrigado pela tua presença, obrigado pelo livro. Vou repetir aqui o nome para quem estiver ouvindo e vendo, Reinventando as Organizações. Isso. Muito legal. Obrigado, Cecília, de novo. Para quem gostou do bate-papo, se inscreva, curta, comenta, compartilha esse episódio com seus amigos, advogados, com pessoas. Ajude os advogados aqui também. A chegar, a gente fica brincando, dizendo assim, ajude, mas não é ajudar a gente. É ajudar essa informação na construção, chegar a mais pessoas, crescer cada vez mais. Porque assim, o projeto crescer, mas acho que acima de qualquer coisa é chegar a mais pessoas, porque na hora que você curte, compartilha, o YouTube entende que esse é relevante, esse vídeo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, principalmente advogados, eu acho que o propósito desse podcast é um podcast com papo de advogados para advogados, então é entregar isso, porque isso é um conteúdo, as pessoas que estão vindo aqui, graças a Deus, estão entregando muito, não estão escondendo o jogo. Hoje a Cecília veio e entregou. O que ela entregou aqui não tem preço para quem está assistindo, gente. Tem que aproveitar. Exatamente. E é isso, quando a gente pede para compartilhar, comenta alguma coisa. Sugere temas, né? Sugere temas. Traz a Cecília de novo para ela falar sobre esse ponto específico aqui. É muito importante. Já me sinto pronta, podem chamar. Cecília, obrigado mais uma vez. Obrigada, meninos. O prazer foi meu. Aguardem os próximos episódios aqui do CJPcast.